o secretário de Estado Marco Rubio, o secretário de Guerra Pete Hegseth e a chefe de gabinete da Casa Branca, Suzy Wiles. Espero poder me encontrar em breve com o presidente Zelensky e o presidente Putin, mas, aí letras garrafais, somente quando o acordo para encerrar essa guerra estiver for definitivo ou em seus estágios finais. Agradeço a atenção a este assunto tão importante, espero que a paz seja alcançada o mais breve possível. A declaração feita há pouco, há alguns minutos, pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Zaidan. Pois é, o Trump se tornou a única fonte confiável quando se trata do número de vítimas da guerra. A única fonte, porque há números bem mentirosos, né, divulgados por quem está diretamente envolvido. Ele falou em 25 mil soldados, né, soldados, fora os civis que têm morrido. Que morreram nas últimas semanas. E agora aquela história, né, Ronald? Tá bom, houve um acordo. Quem ficará com a Crimeia? A Rússia. Derrota da Ucrânia. Será que esses são os pequenos pontos, Zaidan, que ele diz no texto aqui? Donbás, né? Quem ficará com o Donbás? Que é crucial, porque quem vive no Donbás vinha sendo atacado durante alguns anos, isso aconteceu, por aqueles grupos paramilitares, inclusive pelo Azov, de clara inspiração bandeirista, né? Que foi um colaborador dos nazistas durante a guerra na invasão da União Soviética pelas tropas de Hitler. Quem vai ficar com Donbás? Haverá redução ou não das forças da Ucrânia, mas principalmente a questão territorial, que vai definir, se houver um acordo, quem ganhou. Não dá para se chegar a um acordo em que os dois cantem vitória. Não existe essa possibilidade, porque alguém vai ficar com o Donbás. Ainda que seja, não, vamos congelar a situação como está, com as tropas russas ocupando grande parte do Donbás, e a Crimeia nem se discute a da Rússia. Ou então, não, a Ucrânia poderá, como a Europa sugeriu, por meios diplomáticos e organismos multilaterais, como ONU, etc., tentar recuperar o Donbás, mas não pode usar soldados para isso, não pode guerrear pelo território. Enfim, não são pontos insignificantes, né? Eles são cruciais. E aí é que está, exatamente esses pontos cruciais é que têm impedido qualquer sombra de acordo, né? Zaidan, só para a gente fechar, muitos voos cancelados para a Venezuela depois de uma tensão, apesar de ter havido aí também, a partir de Donald Trump, a possibilidade, parecia pelo menos a possibilidade de uma conversa por telefone com o Nicolás Maduro, mas tem uma questão básica aqui, companhias aéreas cancelando voos para a Venezuela. Atendendo a um pedido, ou uma orientação, uma recomendação das autoridades dos Estados Unidos, feito esse documento, né, foi emitido na sexta-feira e já são mais de 6 companhias aéreas, né, que cancelaram voos, inclusive brasileiras, né? Latam e Gol cancelaram voos para lá. E Gol, exatamente, porque os Estados Unidos alertaram que há riscos para aeronaves civis naquela região, né, Ronald? É isso. Além dessas, a TAP, a Avianca, a Iberia e também a Caribbean cancelaram voos e a Turkish Airlines suspendeu voos de 24 a 28 de novembro. Zaidan, Manuel, um abraço para os amigos. Amanhã estamos de volta aqui. Até amanhã. Abraço, Ronald, Clara. Até amanhã. Termina aqui. Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate.
Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Black Friday Desktop, planos a partir de R$ 99,00 com HBO Max de cortesia. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300Iguatemi. Com B de bola, B de Bandeirantes. Olá, um grande e forte abraço para você ligado na Rádio Bandeirantes Campinas. Estamos chegando com Esporte em Debate desta terça-feira ensolarada, hoje dia 25 de novembro de 2025. Vamos juntos até às 19 horas com muito esporte, muita informação para você. Os destaques esportivos de Campinas a partir de agora na Rádio Bandeirantes, no FM em 85,7, pelos nossos aplicativos, aplicativo da Rádio Bandeirantes, tem o Band Play, tem os demais aplicativos, além, é claro, do nosso canal no YouTube. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações, assim sempre que uma transmissão ao vivo tiver início, você vai ser notificado. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Vamos juntos com muitas informações dos times de Campinas que estão já pensando na temporada de 2026. Com os trabalhos técnicos de Elton Grimaldi na máquina do som, modulando os botões de médios, graves e agudos, e de Lucas Pessoa, responsável pelo nosso streaming, pelo nosso YouTube, com os cortes das imagens. Enfim, são integrantes da nossa equipe, a equipe técnica que é comandada por Gil Kleber, comando de esportes de Carlos Batista. Estamos chegando e eu convido desde já você a participar, a interagir conosco através do 971021493. É o Fala Galera de hoje. Na sua opinião, o Anderson, que não é mais jogador da Ponte Preta, vai fazer falta? E para os bugrinos, na sua opinião, o Guarani acertou na contratação do zagueiro Rafael Donato e na rescisão com o volante Cadi? Participe conosco, 971021493, mensagens de áudio, mensagens de texto e também através do nosso canal no YouTube, que é o youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Estou esperando a sua mensagem para você participar, interagir e fazer parte, do nosso programa, ser aí o nosso convidado para estar interagindo conosco dentro do Esporte em Debate desta terça-feira. Lembrando que hoje tem futebol, 2 jogos que podem ser decisivos, já é uma parte decisiva, a reta final do Campeonato Brasileiro, e hoje 2 jogos decisivos, ambos às 9h30 da noite. O Palmeiras no sul do país pega o Grêmio e o Flamengo, líder do campeonato, 4 pontos em relação ao Verdão, vai até Belo Horizonte pegar o Atlético Mineiro. Se o Flamengo vencer e o Palmeiras perder, o Flamengo já levanta o troféu hoje, ou conquista matematicamente o título. Lembrando que os dois vão duelar pela final da Libertadores em jogo único no próximo sábado. Este jogo às 18 horas, para conhecermos o primeiro brasileiro tetracampeão da Libertadores. Mas antes, os dois times com compromissos pelo Campeonato Brasileiro, e é claro que você vai acompanhar aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. É o Esporte em Debate, que tem o oferecimento de Seara, que está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Black Friday Desktop, planos a partir de R$ 99,00 com HBO Max de cortesia. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta do Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. 300 Barbershop, no Shopping Iguatemi. Instagram, @300Iguatemi. São os patrocinadores, apoiadores
do Esporte em Debate, que está só começando para você ligado aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Vamos com as pautas do programa de hoje. Na Ponte, Justiça concedeu nesta terça-feira a rescisão indireta do zagueiro Anderson com a Ponte. Pedido foi aceito após comprovação de atrasos salariais e de FGTS não recolhidos nos últimos meses. O Anderson deixa a Macaca após 26 jogos, 1 gol marcado e o título da Série C. Renovação com Miguel é adiada após impasse na primeira proposta salarial apresentada ao jogador. Com vínculo até o fim de janeiro de 2026, meio atacante já pode assinar pré-contrato com outro clube. Ponte monitora Quirino para 2026. A atacante tem passagens por Ituano, Mirassol, Ferroviária e disputou a Série C pelo Londrina. E hoje tem o sorteio da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Acontece logo mais, a partir das 7 horas da noite em São Paulo. E o destaque do portal Carlos Batista, o destaque da Macaca. Saiba os adversários confirmados da Ponte na próxima Série B. Para você saber mais, quer mais detalhes? Acesse www.carlosbatista.com.br. Vamos com as pautas do Guarani. No processo de reformulação para 2026, Guarani oficializa Rafael Donato como novo reforço e anuncia a rescisão com Cadi. Zagueiro chega do Novo Horizontino até o fim de 2026. Já o volante que está a caminho do Retrô se despede do Bugre com apenas 7 jogos disputados. Com a provável saída de Bruno Santos, Mirandinha deve ser o principal remanescente do sistema ofensivo. Além dele, Bugre também conta com Guilherme Parede, reforço vindo do Vila Nova. William Farias se despediu do Novo Horizontino nas redes sociais e será anunciado pelo Guarani nos próximos dias. Volante deve ser o terceiro reforço oficializado pelo Bugre. No destaque do Guarani no portal Carlos Batista, saiba todos os adversários do Guarani na próxima edição da Série C. Notícias do dia. Comentaristas vão escolher um tema para comentar. Tema número 1. O Palmeiras deixou 11 jogadores em São Paulo para um cronograma de treinos na Academia de Futebol, enquanto os demais viajaram para Porto Alegre para o duelo diante do Grêmio. O goleiro Carlos Miguel, os laterais Piquerez e Kelvin, os zagueiros Gustavo Gomes, Murilo e Bruno Fux, os meias Andréas Pereira e Rafael Veiga e os atacantes Flaco Lopes, Alain e Vitor Roque ficaram na capital paulista. Tema número 2. São Paulo volta atrás e decide mandar o jogo contra o Inter pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro na Vila Belmiro. O momento é visto nos bastidores como uma forma, ou o movimento é visto nos bastidores como uma forma de esvaziar possíveis protestos contra a diretoria. A partida seria a despedida do time como mandante no Morumbi no dia 3, mas o clube optou por voltar a atuar no Estádio do Santos. Oficialmente, o tricolor alega que o gramado do Morumbi não apresenta condições ideais. Tema número 3. A FIFA divulgou nesta terça-feira a divisão dos 4 potes para o sorteio da Copa do Mundo de 2026, que será realizado no dia 5 de dezembro, às 14 horas, horário de Brasília, em Washington. O Brasil está confirmado no pote 1, sendo um dos cabeças de chave dos 12 grupos do Mundial, que terá início no ano que vem, em junho, com 48 seleções. Ao todo, são 4 potes com 12 seleções em cada pote. Já estamos no clima da Copa do Mundo, sorteio no próximo dia 5 para o Brasil conhecer os seus adversários da próxima Copa do Mundo em busca do hexacampeonato. Agora são 17 horas e 10 minutos, o destaque de Pedro Piscinato. Alô, Pepe, um grande e forte abraço para você, boa tarde. Fala, Leandro Boles, boa tarde para você, boa tarde também para o amigo ouvinte que está ligado aqui no Esporte em Debate. Exatamente um mês depois de protocolar uma ação pedindo a rescisão indireta do contrato com a Ponte Preta, o zagueiro Anderson conseguiu esse feito, está liberado, não faz mais parte do elenco da Ponte Preta, não fica para 2026, deve ser anunciado aí nos próximos dias, próximas semanas,
pelo Náutico e pelo lado do Guarani, se pelo lado da Ponte Preta tem jogador saindo, pelo lado do Guarani tem jogador chegando. O Bugre acaba de anunciar oficialmente a contratação de Jonathan Costa, mais um zagueiro aí que chega com contrato em definitivo com o Bugre até o final de 2026. Campineiro, Jonathan Costa é um jogador muito experiente e disputou a última Série B pelo Avaí, Leandro Bolles. Quer dizer que ontem, neste horário, o Guarani oficializou a contratação do Rafael Donato e agora oficializa o Jonathan Costa, né, Pepe? Exatamente, o horário oficial da apresentação de zagueiros do Guarani. Boa, é isso aí. O Jonathan Costa está com 30 anos, como você disse, né? Natural de Campinas. Você sabe que ele jogou no meu 15 de Piracicaba em 2018, no Campeonato Paulista da Série 2, mas ele não era zagueiro não, era volante. E depois, com o passar do tempo, acabou sendo recuado para a defesa, principalmente em função da sua estatura, né? Tem 1,86 m, ou seja, o Guarani chega para a temporada de 2026, pelo menos nesse momento, com dois zagueiros altos. O Donato com 1,93 m e o Jonathan Costa com 1,86 m, visando aí a temporada do próximo ano. Já já, os comentaristas vão analisar, vão comentar os temas relacionados aos times de Campinas. E eu convido, claro, você a participar e a interagir conosco através do nosso Fala Galera. Fala Galera, você participa e interage conosco. Os temas, para você que está chegando agora, lembrando que você pode, evidentemente, comentar sobre outros temas relacionados aos times de Campinas, mas o tema proposto no Fala Galera pela nossa produção, os temas são os seguintes. O Anderson não é mais o jogador da Ponte Preta, inclusive a gente informou isso dentro dos donos da bola na tela da Band, hoje na hora do almoço. Na sua opinião, o zagueiro vai fazer falta? Lembrando que o Anderson foi titular absoluto da defesa da Macaca na maior parte da Série C. Na reta final foi importante, fazendo dupla com o Simon. E se o Guarani acertou na contratação do zagueiro Rafael Donato? Acredito que a maior parte dos torcedores, tanto do Guarani quanto da Ponte, no caso dos torcedores do Guarani, vão aprovar a contratação do Donato, e os torcedores da Ponte Preta vão dizer que o Anderson fará falta sim, pelo menos a maior parte dos torcedores, pelo menos é isso que eu espero, mas eu quero a sua opinião, participe conosco, 971021493, estou aguardando a sua participação no Esporte em Debate. Aliás, nós já temos as primeiras participações, o Marcelo Pimentel, sempre muito inteligente, aqui conosco, trazendo curiosidades. Boa tarde, Batistão, hoje é o Boris, mas o Marcelo Pimentel mandou antes da abertura do programa, alguns segundos antes. Está dizendo aqui que o Hexa está no caminho e vai falar os motivos. Em 94 a seleção foi tetracampeã. 24 anos sem ganhar o Mundial, Copa nos Estados Unidos, Ancelotti envolvido com a Copa, seleção jogando muito mal, indo com autoestima lá embaixo. E por último, e não menos importante, o Remo vai disputar a Série A. A sua última participação foi em 94. Tem outras coincidências, mas paro por aqui. O alinhamento está sendo feito, é só esperar. Abraços, muito obrigado, Marcelo Pimentel, sempre conosco, participando e trazendo curiosidades também, além de registrar a sua participação. Carlos Matozinho já está na área, deixa eu ver se é o Matozinho, é ele mesmo, Carlos Matozinho. Boa tarde, a Ponte tem que dar um pote cheio de cascas de bananas para seus adversários escorregarem no Paulistão. Abraços, Carlos Matozinho, direto de Itatiba, participando conosco. Temos uma mensagem de áudio, coloca no ar aí, Elton Grimaldi. Boa tarde, pessoal da Band, boa tarde, Carlos Batista, boa tarde a todos daí da Band, aqui de Neu de Jardim de Oliveira. O Guarani está montando um time, pelo menos as 3 contratações que foi anunciada aí, agrada em cheio a torcida toda, mas goleiro até agora ninguém fala em nada. Ficar esperando o Carlos Miguel terminar o campeonato, primeiro que não é solução. Goleiro caro e não vai resolver nosso problema. Fernando Miguel. Então, o Guarani tem que procurar um goleiro que dê confiança para a torcida. Bruno Brito, menos ainda, como o Beretta falou hoje. Pode ser Matheus Nogueira do Brusque, pode ser o goleiro da Ponte. Aí a gente pode dizer, temos um goleiro dentro do gol, temos condição de voltar para a Série B. Caso contrário, nós vai morrer na Série C
Olha lá se não cair no Paulista. Tá bom. É a opinião do Irineu, através do 971021493. Eu tenho uma opinião formada em relação a essa história do Diogo Silva. Acho que dificilmente ele deixa a Ponte para vestir a camisa do Guarani. É mais pressão de empresário. O Diogo Silva tem empresário, né, Pepe? Tem empresário. A Ponte tem essa cláusula aí que pode efetivar para renovar com o goleiro. É isso, sim, tem a preferência, a prioridade. Tinha uma cláusula no contrato dele que, no caso de acesso da Série C para a Série B, o que efetivamente aconteceu, ele renovaria automaticamente até o final de 2026. Mas é claro, caso a Ponte Preta não acerte os salários atrasados no dia 30, assim como prometido pelo presidente Ebelin, o jogador pode ser que ele entre na justiça e, assim como o Anderson conseguiu nesta terça-feira, ele consiga uma rescisão indireta do contrato. Mas isso nós só saberemos depois do dia 30, Bolis. Tem que aguardar, afinal de contas a Ponte está nesse processo de eleição, né? Então dificilmente, eu acho que é praticamente, não digo impossível, né? Mas dificilmente vai acontecer o anúncio, por exemplo, de um jogador, de um reforço antes deste encerramento do pleito. Dificilmente isso vai acontecer. A Ponte, claro, está trabalhando no sentido de contactar jogadores, de sondar, de perguntar, mas anunciar efetivamente, oficialmente, isso não vai acontecer. Até porque a Ponte ainda sofre com o bloqueio do Transferban. O presidente Ebelin disse aqui também na entrevista à Rádio Bandeirantes que essa conta do Transferban também será resolvida depois do dia 30. Então, é claro, como você bem disse, a diretoria está trabalhando, tem nomes em negociações avançadas já com a Ponte Preta, mas isso só será definido oficialmente a partir da próxima semana. Sobre o Diogo Silva, é questão de empresário. O empresário vai lá e sabe como é que é aquela história? Se não pagar, eu vou levar o jogador para outro lugar. E nada melhor para o empresário do futebol, não estou dizendo que é o caso aí do Diogo Silva. É uma opinião em relação a isso. Olha, se vocês não pagarem, o time rival de vocês está precisando de um goleiro, vou lá oferecer o jogador. Então por isso que existe essa especulação aí do Diogo Silva vestir a camisa do Guarani. Eu acho pouco provável que isso ocorra. Pode acontecer, no futebol a gente já viu várias e vamos continuar vendo situações como esta. Mas aí é mais situação, e principalmente nesse período, aquela situação que eu sempre digo de entre safra, né? Quando você termina uma temporada para iniciar a outra, e justamente nesta temporada, ainda mais de forma prematura, afinal de contas, o Campeonato Paulista vai começar dia 11, 10 de janeiro, já tem bola rolando. Então hoje estamos no dia 25, uma semana termina, a partir de segunda-feira já é dezembro, já começa dezembrão. Então, consequentemente, os times precisam, né, correr atrás de reforços, porque quem demorar para buscar jogador vai ficar só com o resto. E tem uma outra situação ainda que precisa ser colocada. O Campeonato Brasileiro da Série A começa já no final de janeiro, último fim de semana de janeiro, já começa o Campeonato Brasileiro da Série A. Veja o exemplo lá do Pavani, né? Pavani que o Guarani sondou, cogitou, não sei se o Guarani de fato sondou ou cogitou algo desse tipo, mas o nome dele veio à tona. Talvez se o Remo não tivesse subido, uma negociação do Pavani com o Guarani para jogar um Campeonato Paulista, ela não seria tão complicada como está hoje. O jogador se valorizou, o jogador subiu, por isso que o Breno Beretta vem colocando aqui, eu concordo com ele, sistematicamente, que dificilmente o jogador vai vestir a camisa do Guarani. Pode acontecer, a gente deixa no condicional, porque pode de fato acontecer. Mas dificilmente porque houve uma valorização não só do jogador, que nem era titular absoluto do Remo, mas de todo o elenco que subiu para a Série A. E o Remo vai ter que agir rapidamente para decidir quem fica, quem sai, porque dia 28 de janeiro já começa o Campeonato Brasileiro e antes tem aí outras competições que o próprio clube do Remo disputa. Então são situações principalmente de empresários, né? O empresário solta uma informação, ele divulga, dá uma forçada aqui de barra aqui, uma forçada de barra lá e, consequentemente, você acaba lendo, ouvindo situações como a do Diogo Silva, que, repito, eu acho pouco provável que isso ocorra. Um caso parecido, não estou falando que aconteceu isso, mas o que pode estar acontecendo é também com o garoto Miguel.
foi o herói do acesso da Ponte Preta aí, subiu, teve as primeiras oportunidades no time profissional depois da chegada do técnico Marcelo Fernandes. A diretoria da Ponte Preta estava otimista em relação à negociação com o Miguel e parece que agora deu uma adiada aí, está tendo entrave na questão salarial. Daqui a pouco, durante o boletim da Ponte Preta, eu vou trazer mais informações, mas deve seguir nessa mesma linha em que você disse sobre empresários, né, Bolis? Afinal de contas, o garoto entrou, foi importante na parte final do Campeonato Brasileiro da Série C, até por circunstâncias da falta de opções, o Marcelo Fernandes apostou no Miguel e o Miguel deu contra o recado, tanto é que fez o gol do acesso. A verdade é essa, ele fez o gol do acesso, a Ponte estava perdendo aquele jogo contra o Náutico, poderia se classificar ou se complicar em caso de derrota, mas o Miguel no finalzinho entrou realmente com estrela, foi predestinado e fez o gol que garantiu o empate e, consequentemente, o acesso, que chegou inclusive naquela rodada para a Macaca depois do tropeço do Guarani, quando perdeu para o Brusque. Olha, a Black Friday chegou na Desktop, hein? São ofertas imperdíveis para turbinar a sua conexão. Aproveite planos de 600 MB 1 GB a partir de R$ 99,99 com presente especial. É isso mesmo, você assina e tem 2 meses de cortesia de HBO Max para curtir os melhores clássicos da telona, transmissões ao vivo da Champions League e sucessos do cinema como Superman e a Substância. Assine a Desktop, eleita bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Ligue 0800 100 0102. Eu repito, 0800 100 0102. Visite uma das lojas Desktop mais próxima ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Aliás, por falar em Liga dos Campeões da Europa, como é que tá o jogo lá, o duelo entre Estevão do Chelsea e Lamine Yamal, e tem o Rafinha também no Barcelona. A bola começou a rolar agora há pouco em Londres, né, o PP? Isso mesmo, neste momento, 21 minutos da primeira etapa, jogo rolando no Stamford Bridge e 0-0. Nenhum dos dois chegaram a marcar ainda. Uma finalização do Chelsea, 2 finalizações do Barcelona, jogo morno ainda em Londres. Bolis. Mas com o Estevão, com o Lamine Yamal em campo, expectativa de gols, né? Do próprio Rafinha, que tá voltando agora, depois de um período aí fora. E vamos atualizando tudo para você aqui ligado no Esporte em Debate. Olha, e hoje aqui no Esporte em Debate, você que participa pelo YouTube pode ganhar prêmios, hein? Serão 2 ganhadores, cada um irá ganhar 4 ingressos para o Parque Temático Hopi Hari. E para participar, entre agora na transmissão do YouTube, a nossa live no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Preencha o formulário que está fixado nos comentários, ou ainda tem a opção de você acessar o site Rádio Bandeirantes Campinas, tudojunto.com.br. No site você vai até promoções, preenche o formulário e boa sorte, já estará concorrendo. Vale também destacar que você pode deixar o seu like, aliás deve, né? Deixar o seu like na nossa transmissão no YouTube. Nós vamos divulgar o ganhador no final do programa. Então vamos colocar esta situação até por volta de 18h50, 18h55, para que na parte final do programa, vamos estar juntos até às 7h30 da noite, a gente possa divulgar aí o nome dos 2 ganhadores, tá bom? Ganhador no final do programa, e se você não tiver como buscar o prêmio, então não participe, tá? Deixa para outra pessoa, pois a retirada é obrigatória da pessoa sorteada, aliás, a retirada até o dia 28. Então, aquilo que a gente sempre vem falando, se você não pode, quer participar, mas não pode pegar o prêmio em caso de ganhar, então não participe. Deixa para a próxima, quando você puder, para que a gente tenha aí o maior número de pessoas participando. Aliás, o nosso canal no YouTube tá bombando, hein? Rumo aos 60 mil inscritos. Para você que não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações, assim sempre que uma transmissão ao vivo tiver início, você vai ser notificado. O Emerson Santana já está aqui conosco, aliás, sempre conosco, Geraldo Chagas, Carlos Matozinho. O Geraldo Chagas está dizendo que a Ponte tem que contratar jogadores, só a base não resolve, tem que buscar atletas e manter elenco, tem competição difícil, Paulista, Copa do Brasil, Série B, é verdade. No ano que vem, realmente, a Ponte terá um calendário cheio. Quem mais está por aqui? O Ricardo está sempre conosco. Jacir Ferreira, desejando boa tarde para os ponte-bretanos.
O Eri tá perguntando, cadê o link? Cadê o link para cadastrar? Lucas Pessoa já vai colocar aqui o link. Ah, o site tá na tela? Tá na tela do YouTube? Ah, já tá aparecendo ali, ó. Dá uma atualizada aí, dá um F5 aí, já vai aparecer no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas o link para você participar conosco, tá legal? Enquanto isso, a gente vai destacando aqui a participação do ouvinte. Boles, boa tarde, galera da Band, amigos da mesa, CH Tigrão, Bebê, Pedro Piscinato. Eu tenho uma informação forte dentro dos bastidores do Guarani, que a SAF com Roberto Graziano não avançou, devido a cláusulas de contrato que o Graziano não quer cumprir com a construção de uma nova arena e que é de sua obrigação. Pede para o Bebê dar uma checada na informação. Ela está bombando nos grupos de bugrinos. Um abraço. É o Mauro do Planalto. Ah, não tenha dúvida alguma. Assim que o Bebê entrar e participar conosco aqui, vamos perguntar a ele sobre este tema. Tá bom, Mauro? Boles, a CBF não dar uma força para o Santos, se não der, deve ser se não der, né, uma força para o Santos, com certeza o peixe vai cair. Abraços, Laco. Mas, olá, que tipo de força? Benefício na arbitragem, algo desse tipo? Isso não pode, é ilegal, né? O Santos ontem, inclusive, primeiro tempo, foi um primeiro tempo horroroso, né? Poderia ter sido goleado pelo Inter. O Inter também foi muito incompetente, né? Perdeu muitos gols, muitas oportunidades, e no segundo tempo o Santos conquistou um empate que pode ser considerado um empate com aquele sabor, ó, com gosto, sabor de vitória. Afinal de contas, apesar de estar na zona do rebaixamento, o Santos na próxima rodada pega o Sport. Difícil imaginar que o Santos vá perder pontos, não digo o jogo, pontos para o Sport, e o jogo já é nessa sexta-feira, 9h30 da noite, né? Também convenhamos, se o Santos perder ponto para o Sport, aí tem que ser rebaixado, né? Então o Santos, pelo menos nas 3 próximas rodadas, 9 pontos em disputa, já tem 3 pontos garantidos, que é justamente contra o Sport. Daí tem o jogo contra o Juventude, não dá para saber como o Juventude chega, né? Para este jogo, afinal de contas, o Juventude antes vai ter um compromisso. Vai ter um compromisso importante. Aliás, deixa eu ver aqui quem o Juventude vai pegar. O PP vai me ajudar. Para a gente trazer aí a situação do Santos para o torcedor santista. Como é que tá a situação do Santos para a sequência? Se o Santos não vencer o já rebaixado Sport, o Vitória meteu 3 no Sport e fez a lição de casa. Agora o Santos precisa fazer o seu papel. O Juventude pega o Bahia. Na sexta-feira, isso lá no Alfredo Jaconi. Por que o Juventude? Porque depois, na 36ª rodada, os dois times vão se enfrentar. Na 37ª, isso mesmo. Os dois times vão se enfrentar e o jogo vai ser no Alfredo Jaconi. E na última rodada, o Santos recebe o Cruzeiro. O Cruzeiro talvez seja focado, talvez não. Estará a 3 dias do primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians. Talvez opte por colocar um time alternativo. Então é esta situação do Santos, dá para escapar, mas dá para imaginar que o Santos vai vencer as 3 partidas ou pelo menos aí somar 7 pontos em 9? É difícil imaginar, mas pode acontecer. Aliás, o Santos precisa disso, né? Porque senão, novamente, vai disputar o Campeonato Brasileiro da Série B, vai enfrentar a Ponte Preta no próximo ano. Temos mais mensagem de áudio através do 971021493. Coloca no ar aí, Grimaldi. Carlos Batista e equipe. Aqui é o Valdemar. Estou voltando para complementar o meu comunicado. O Eberlin precisa ser mais transparente e comparecer para dar explicações das atuações dele e as situações do clube. Ele joga no escuro, não é transparente. Tá bom, é a opinião do ouvinte, final do telefone 2414, cobrando transparência, é o Valdemar, né? Ele até se identificou, Valdemar. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Boa tarde, Bones. Acho que os times da Série B que subiram este ano para a Série A são times, ele coloca entre aspas, grandes. No meu ponto de vista, acho que ficará mais fácil para subir do que esse ano. Qual a sua opinião? É o Carlos do Parque Prado. Olha, Carlos, o Campeonato Brasileiro da Série B sempre é um campeonato bastante complicado e equilibrado, né? Este ano, por exemplo, nós tivemos o Paysandu. Aliás, a edição deste ano foi uma das mais equilibradas dos últimos anos. Na última rodada, 5 times brigando por 3 vagas e na parte de baixo, 3 times, sendo que um foi rebaixado, tanto é que foi a Ferroviária. Então foi um campeonato extremamente equilibrado, com situações como, por exemplo, o Atlético Paranaense,
que de 38 rodadas ficou 34 fora do G4 e subiu. Do próprio Goiás, que ficou a maior parte da competição no G4 e não subiu. Talvez o mais regular tenha sido o Coritiba, de fato conquistou o título. Novo Horizontino, de novo, bateu na trave. Então são situações atípicas que sempre ocorrem no Campeonato Brasileiro da Série B. Então não dá para dizer que o campeonato vai ser mais fácil, vai ser mais difícil. E ainda tem a situação dos times que vêm da Série C. Muitos times, o Remo, exemplo disso, né? O Remo estava na Série C em 2024, subiu para a Série B e o ano que vem já vai disputar a Série A. Série B só serviu de trampolim. Outros casos ocorreram desta forma. E um detalhe em relação à Série B. Se gigantes, considero gigantes, o Santos é um gigante, o Inter também pode ser considerado um gigante do futebol brasileiro. Caso eles caiam, aí a situação fica ainda mais complicada. Então o Campeonato Brasileiro da Série B sempre tem as suas peculiaridades. 17, pois não, o PPR? Não, só completando o que você disse sobre a dificuldade da Série B, o próprio Sport, que já foi rebaixado, tem 17 pontos na Série A. A campanha que o Sport fez ano passado na Série B, uma campanha muito boa. Na Série B é um grande time, chega na Série A, foi esse saco de pancada aí que nós vimos, mas na Série B o Sport é sempre um dos favoritos, um dos postulantes ao acesso. É isso aí. Bom, o Carlos Henrique, o Bate Pesado, o CH já está na área, vem pra roda para participar conosco do Esporte em Debate. Alô CH, um grande e forte abraço para você, boa tarde. Oi, Boles, boa tarde, um grande abraço a todos, um abraço especial para o nosso ouvinte. Vamos imediatamente para o Fala Galera. O Anderson não é mais jogador da Ponte. Zagueiro vai fazer falta? Sim, titularíssimo. Jogador importantíssimo na campanha desse ano, vai fazer falta sim, com toda certeza. A reposição terá que ser à altura. É uma pena que ele deixe a Ponte, mas a vida tem que seguir. Guarani acertou na contratação do zagueiro Rafael Donato e com a rescisão do volante Cadi, com certeza, o Cadi não deveria nem ter sido contratado. Eu devo ter falado aqui umas 45 vezes, né? Olha, zagueiro disfarçado de volante, não dá um passe de meio metro correto, cintura dura. Nada contra o jogador, absolutamente, bom profissional, mas futebol é muito fraco. E sobre o Donato, acerta sim. Jogador experiente, grande, não é lento, né? Bola parada de cabeça com ele, ofensiva vai muito bem e defensiva também é o verdadeiro limpa-trilhos. Eu gosto do atleta, eu acho que se encaixa muito bem, principalmente no Campeonato Brasileiro da Série C. Boles. Boa, tem o destaque do CH, já o Tigrão também na área para participar conosco. Tem ainda o Edu Pinheiro hoje com os quadros Ficha Técnica do Jogo e o Em Dia com a Bola. E claro, a sua participação através do 971021493 e pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aliás, no YouTube tá rolando promoção, hein? 2 ingressos para o Hopi Hari. Para 2 ganhadores, né? Teremos 2 ganhadores. O tempo tá esquentando, né? O Hopi Hari também tá bombando com muitas atrações, então participe conosco. A galera segue participando por aqui, através do YouTube, através também do 971021493. E para todos que estão acompanhando, em especial para os homens, atenção homens! Eu tenho uma dica sensacional para você que gosta de cuidar da aparência. Todo dia é dia de se cuidar, não é mesmo? E se você busca estilo, qualidade e cuidados diferenciados para a sua barba e seu cabelo, então precisa conhecer a 300 Barbershop Campinas. É a maior rede de barbearias de São Paulo, agora está no Shopping Iguatemi, oferecendo serviços premium para cortes masculinos, cortes infantis, barboterapia, sobrancelha ou sobrancelha, depilação com cera na orelha e também no nariz. 300 Barbershop Campinas. Um ambiente confortável, profissionais qualificados e aquele atendimento que te faz voltar, você fica à vontade. Na 300 Barbershop Campinas, você sempre poderá contar com promoções exclusivas. Então corre para lá, confira e renove o seu visual. Saiba muito mais acessando o Instagram no @300iguatemi ou acesse o site 300campinas.com.br. 300 Barbershop, a barbearia
do homem moderno no Shopping Iguatemi. Bandeirantes. E tem gol lá no Stamford Bridge. É gol de quem, hein, Pepe? É gol do Chelsea. O Chelsea abriu o placar ainda no primeiro tempo na partida contra o Barcelona. Deixa eu confirmar quem fez o gol. Quem é que foi pra rede? 1-0 para o Chelsea. Gol de... Está travando aqui a tela. Deu uma travadinha, a gente vai aqui pelo outro caminho, ó. Pra saber. Mas o Chelsea abre o placar. Não foi o Estevão? Não foi o Estevão. Foi o Condé, Jules Condé. Aliás, gol contra. Condé contra, é o Condé do Barcelona, lateral direito francês. Gol contra, 1 para o Chelsea, 0, portanto, para o Barcelona. É a 5ª rodada da primeira fase da Liga dos Campeões da Europa. São 17 horas mais 36 minutos. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos com muito mais para você ligado aqui no Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. Esporte em Debate na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Black Friday Desktop, planos a partir de R$ 99,00 com HBO Max de cortesia. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300Iguatemi. Já é Black Friday na Desktop. Planos de 600 MB a 1 GB a partir de R$ 99,99, com presente especial. Assine e ganhe 2 meses de cortesia de HBO Max para curtir transmissões ao vivo da Champions League e sucessos do cinema como Superman. Desktop é bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Homens, escuta só essa dica. Você busca estilo, cuidados diferenciados para sua barba e seu cabelo? Então você precisa conhecer a 300 Barbershop Campinas. A maior rede de barbearias de São Paulo chegou ao Iguatemi, oferecendo cortes masculinos, cortes infantis, barba, barboterapia, depilação de orelha e nariz. Ambiente confortável, profissionais qualificados e aquele atendimento que te faz voltar. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Self-service requintado todos os dias do almoço. Carnes, aves, peixes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa. Aos sábados e domingos, com grelhados nobres. Rodízio da melhor pizza de Campinas. Às noites de terça a sábado. Mais de 40 sabores. Salgadas, doces e também de sorvete. Cervejas geladíssimas. Diversidade de sucos. Ambiente climatizado. Bom atendimento. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Boa Ventura do Amaral 788. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. Leandro Boles. Estamos de volta, agora são 17 horas mais 39 minutos. Lembrando que está rolando promoção no YouTube. Você participa, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Deixa aquele like esperto. E hoje, aqui no Esporte em Debate, você que participa pelo YouTube pode ganhar prêmios. Serão 2 ganhadores, cada um irá ganhar 4 ingressos para o Parque Temático Hopi Hari. Ou seja, um ganhador vai lá, 4 ingressos. Outro ganhador também 4 ingressos. Pode levar a família toda, os amigos. E para participar,
Você tem que entrar agora na transmissão do YouTube da Rádio Bandeirantes Campinas, preencher o formulário que está fixado nos comentários ou ainda pelo site radiobandeirantescampinas.com.br. No site você vai até promoções, vai preencher o formulário e boa sorte estará concorrendo. Vamos divulgar o ganhador ou os ganhadores no final do programa. Lembrando, se você não tiver como buscar o prêmio aqui no complexo do Grupo Bandeirantes de Comunicação, no Jardim São Gabriel, não participe, porque aí a retirada é obrigatória mediante documento da pessoa sorteada. Por exemplo, se o PP ganhar, ele tem que vir aqui à sede da rádio do Grupo Bandeirantes com o seu documento e retirar o seu ingresso. Não pode passar para outra pessoa retirar, tá bom? Então, se você não tiver como retirar o ingresso, deixe para outra pessoa participar. A retirada até o dia 28, mas é claro, no final do programa, quando a gente divulgar os ganhadores, vamos trazer mais detalhes sobre isso, tá bom? Segue rolando, portanto, lá no Stamford Bridge, Liga dos Campeões da Europa. Eu tô dizendo toda hora isso porque é um jogo que os amantes do futebol, evidentemente, estão de olho, né? Chelsea, de um lado, Estevão, time que ganhou o primeiro Mundial de Clubes, efetivamente, da FIFA, registrado, com a participação de muitos times, né, dos melhores times do mundo. E, do outro lado, Barcelona. Nada mais, nada menos do que o Barcelona de Rafinha, de Lamine Yamal, está 1-0 para o Chelsea, quinta rodada da primeira fase da Liga dos Campeões da Europa. E o City está perdendo, hein? Perdendo em casa do Bayer Leverkusen. Primeiro gol foi marcado pelo Grimaldo, do Bayer Leverkusen. 41 minutos de partida, City 0, Bayer 1. Boa, PP atualizando tudo aqui na Rádio Bandeirantes para você que está acompanhando o nosso programa. Breno Beretta já está na área também para participar conosco. Fala aí, bebê, um grande e forte abraço para você. Já o bebê bem na hora H, não voltou, caiu, voltou não, já o Breno Beretta. Vamos iniciar o programa então com o time da Ponte Preta, né? As informações da Macaca. Afinal de contas, ontem a gente começou com o Guarani e hoje é dia de começarmos com a Ponte Preta. Coloca a vinheta aí, Elton Grimaldi, aquela vinheta esperta. É hora da Ponte na Band, 17h42. Solta a vinheta aí, Elton Grimaldi. Vamos lá, PP, atualizando tudo sobre a Associação Atlética Ponte Preta. A principal notícia dessa terça-feira, dia 25 de novembro, é que o Anderson, zagueiro titular absoluto da Ponte Preta durante esta Série C, conseguiu, via Justiça do Trabalho, a rescisão indireta do contrato dele com a Ponte Preta. Ele tinha vínculo com a Macaca até o final do Campeonato Paulista de 2026 e já no dia da final, dia 25 de outubro, exatamente há um mês atrás, ele já protocolou uma ação contra a Ponte Preta pedindo essa rescisão indireta do contrato. Ele que está sendo representado pelo advogado João Henrique Chiminazzo, que foi quem inclusive nos passou essa decisão da Justiça, grande advogado aqui da cidade de Campinas, ele que está representando o zagueiro e conseguiu aí essa rescisão de contrato do Anderson com a Ponte Preta. O pedido, claro, do advogado junto com o zagueiro foi aceito depois de comprovar os atrasos salariais, atrasos também do fundo de garantia que não foi pago pela Ponte Preta nos últimos meses. O Anderson, junto com seu advogado, solicitava aí uma urgência nessa rescisão de contrato, alegando que ele precisava assinar um vínculo com outro clube. Isso ele argumentou por 2 oportunidades e hoje saiu essa decisão aí. Portanto, o Anderson já está livre para assinar com outra equipe. Resta agora apenas aguardar a publicação dessa rescisão de contrato dele no BID e aí ele já vai poder assinar com outro time. O destino do zagueiro deve ser o Náutico que é comandado pelo técnico Hélio dos Anjos, com quem o Anderson trabalhou no Paysandu entre 2023 e 2024. Portanto, o Anderson não faz mais parte do elenco da Ponte Preta, assim como o Arthur. Ontem a gente trouxe aqui a informação também que o Arthur já havia se despedido via redes sociais da Ponte Preta. Hoje o Arthur teve a rescisão publicada no BID da CBF. Quem nos acompanha no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas pode acompanhar aí. E o provável destino do Arthur é o América Mineiro, que é comandado pelo técnico Alberto Valentim.
Quando o Alberto Valentim saiu da Ponte Preta e foi para o Clube Mineiro, ele já levou o Emerson Santos e o Maguinho, e agora o Arthur deve reforçar o Coelho também em 2026. O Arthur, que havia despertado o interesse do Londrina, que é comandado pelo Roger, e também do Náutico, como eu disse, comandado pelo Hélio dos Anjos. O Hélio e o Arthur foram campeões da Série A2 pela Ponte Preta em 2023. E um jogador desse atual elenco que está negociando a sua renovação de contrato para 2026 é o garoto Miguel. Como a gente comentou recentemente, o Miguel tem apenas 20 anos, o contrato atual dele com a Ponte Preta é válido até dia 31 de janeiro de 2026 e a diretoria da Ponte Preta via com bons olhos, tinha uma expectativa muito boa que não tivesse problemas na renovação com o Miguel, porém a primeira proposta salarial oferecida pela Ponte Preta ao jogador não agradou o jogador, seu staff também, e essas negociações deram uma travada. A expectativa é que isso seja acertado e que as negociações voltem na próxima semana, assim que o presidente novo, que deve ser o Eberlin novamente, assumir o novo mandato. Essas negociações devem retomar e o Miguel deve assinar o contrato novo com a Ponte Preta para 2026. E falando de possíveis reforços, a Ponte Preta fez uma proposta pelo Quirino. Ele, que é centroavante, disputou a Série C pela equipe do Londrina, disputou uma parte da Série B e o Campeonato Paulista pela Ferroviária. Durante o meio da Série C, chegou na equipe do Londrina com a camisa do Tubarão, marcou 3 gols nesta Série C, fez 14 partidas, marcou 3 gols, como eu disse. Ele, que é um atacante muito alto, tem 1,79 m, é destro, fazedor de gol, centroavante, tem 32 anos, Quirino, possível novo reforço da Ponte Preta para 2026, Leandro Bolles. Quirino, que já é um centroavante, não digo veterano, né, mas ele é bastante rodado, né, jogador de 32 anos, passou aí por muitos clubes do futebol brasileiro, aqui da região inclusive, do estado de São Paulo, Inter de Limeira, Ferroviária, Mirassol, passou também pelo Ipiranga, começou a sua carreira lá atrás, ainda no Londrina, no Sub-20, né, passou pela base do Londrina, e este ano voltou ao Londrina, onde marcou 3 gols, foram 7 gols marcados pela Ferroviária. Então, no total, foram 10 gols marcados. Estava vendo o histórico do Anderson, né? Agora, oficialmente, né? O Anderson, não o Wanderson. Lembrando que esse assunto do nome do jogador veio à tona na metade da Série C. Na reta final já do campeonato, ele deu uma entrevista falando que, na verdade, era o Anderson. O campeonato da Série C já estava acabando. Ô Bolis, e só mais um comentário rapidinho sobre o Quirino. Essas informações a gente apurou juntamente com o nosso amigo lá de Londrina, o Ademir Lobo. Opa. Ele, que faz parte da Jovem Pan, nos ajudou nessa apuração aí. E a Ponte Preta tem interesse sim e fez uma proposta pela contratação do Quirino, centroavante de 32 anos. Boa. Deixa eu só pegar o boa tarde do Breno Beretta, que já está na área agora sim, para participar conosco. Alô, Breno Beretta, um grande e forte abraço para você. Tudo bem, bebê? Oi, Bolis, um abraço para você também, boa noite, boa tarde, boa noite, né? Quase boa noite, boa tarde ainda. Um abraço para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes, falando um pouquinho sobre o mercado da bola, né? O John, ele tá sendo cobiçado pelo Zenit da Rússia, o John, que é um excelente jogador do Red Bull Bragantino, 23 anos. O time russo está sinalizando com uma proposta de 15 milhões de euros. Ou seja, 93 milhões de reais na cotação atual. Outra informação do mercado da bola. O Nino, ele está querendo deixar justamente o Zenit. Pode ser que o Nino deixe o Zenit. E o Fluminense é um dos times que está interessado no jogador. E o Thiago Galhardo saiu do Santa Cruz. Acionou a justiça, pediu a rescisão indireta por conta de salários atrasados. E o Thiago Galhardo, que é bom jogador, está no mercado a partir de agora. Bolis. Boa, estava aqui vendo a situação do Anderson. O Anderson jogou todas as partidas, não digo todas, porque ele ficou de fora de um jogo. Mas ele foi titular em todos os jogos da Ponte desde que ele chegou. Primeira rodada contra o Figueirense, 90 minutos, e assim foi. Fez um gol na sexta rodada contra o Brusque, apesar da derrota por 4-1. Recebeu 3 cartões amarelos. Aqui, de acordo com o gol, ele ficou de fora na 9ª rodada. 9ª rodada ele não jogou, não aparece aqui
nona rodada e foi titular nos 6 jogos finais do quadrangular decisivo, que culminou com o acesso da Ponte e também dos 2 jogos na grande decisão do campeonato. Lembrando que ele veio do CSA na temporada. O Anderson fez 43 jogos com 26 vitórias, 6 empates e 11 derrotas. Esta foi o retrospecto, né, do Anderson neste ano de 2025, em especial com a camisa da Ponte. Mas eu quero ouvir o CH sobre essa situação envolvendo o Anderson. Não mais faz parte, né? Não faz mais parte do elenco da Macaca. Fará falta para a próxima temporada, hein, CH? Não há dúvida, Bolis. Jogador que eu não sei quantas partidas ele fez ao todo, mas a maioria dos bons jogos que a Ponte fez, ele estava em campo. É um zagueiro muito firme, foi uma surpresa, não é? Foi uma aposta que a Ponte fez e que deu resultado. Evidentemente que com a chegada do Marcelo Fernandes, a parte defensiva ficou mais ajustada ainda. Já estava defensivamente com o Alberto Valentim, vamos ser correto aqui, mas o ajuste final, né? A afinação do time, tanto ofensiva como defensivamente, aconteceu mais com o Marcelo Fernandes. E individualmente é um jogador que tem boa estatura, joga bem embaixo e em cima, tem velocidade. É um zagueiro muito simples e firme. É uma pena que a Ponte não vai poder contar com o jogador. Ele vai à Justiça, consegue a liberação da Ponte, porque ele tinha contrato na Justiça, e vamos ver o que a Ponte vai apresentar de opções, né? Espero que a Ponte, no mês de dezembro, apresente aí aqueles jogadores que vão reforçar o time no ano que vem. Mas não dá para a gente acrescentar muita coisa, porque tem muita incerteza. E eu tenho sido repetitivo, porque não tem como trazer outras coisas, outras notícias, comentar de maneira diferente. Nós temos que aguardar, passar o dia 30, vamos ver como é que vai transcorrer. Semana que vem, talvez o novo presidente nos conceda entrevista para a gente sabatinar e efetivamente trazer à luz da torcida da Ponte o que realmente vai acontecer na temporada 2026. Sobre o Miguel, a Ponte tem que dar um jeito de ficar com o jogador. Eu não acho ele um craque, mas é um jogador que é ativo do clube e que tem bastante predicado, tem uma possibilidade de ser uma realidade. Ele ainda é um projeto de jogador, né? Está no começo da sua carreira, mas tudo indica que ele vai, em breve, se continuar na Ponte, fazer sucesso no próprio time. Vamos aguardar o que vai acontecer. No restante, Bolis, não tem muito o que acrescentar, porque não há novidades, né? Acredito que só na semana que vem teremos aí outras notícias, Bolis. Queria sua opinião também sobre o Quirino, né? A Ponte, de acordo com o PP, enviou um pré-contrato. Como é que foi a história aí? Fez uma proposta, procurou o empresário do jogador e fez uma proposta pelo Quirino, centroavante de 32 anos. E aí, CH? Eu esperava mais da Ponte, né? Mas tem o ideal e o possível, né? Não adianta eu achar que tem que contratar o Luiz Fabiano e só dá para contratar o Carlos Henrique, não tem jeito. Tem que acreditar, apostar e torcer para que dê certo. Eu acho o Quirino um jogador, todo respeito a ele, até um jogador regular, mas para a Série B precisa outro nível de jogador se a Ponte tiver a intenção de ir à Série A ou brigar por acesso. O Quirino pode ser? O Toró, por exemplo, foi uma aposta da Ponte e deu certo. Deu certo na mão do Marcelo Fernandes, mas deu. Então a contratação do Quirino deve estar obedecendo também a sugestão do treinador da Ponte. Então é nisso que eu acredito, me amparo, me alicerço. Mas, sinceramente, assim, a grosso modo, à distância, conheço o jogador, cara experiente, mas eu esperava outro nível de jogador, sinceramente. Bom, até uma pergunta pertinente aqui, que acaba de chegar através do WhatsApp, do Clóvis Medina de Indaiatuba, sobre essas negociações da Ponte, e também a minha dúvida, eu estava prontinho para perguntar para você, mas como o Clóvis mandou, eu encaminho agora o PP sobre o Gé. Por exemplo, o Quirino é um jogador que pode fazer essa função. No Londrina ele fez essa função de camisa 9. São características parecidas. O Gé é mais presente na área, jogador
que é bom na bola aérea, não sai tanto da área. Se bem que na Ponte esse ano ele saiu bastante, né, para vir buscar o jogo, principalmente com o Roberto Valentim, onde ele jogou. O Gé jogou pouco nessa temporada, né? Sofreu com contusões. Sofreu com lesão, isso. Ele foi retornar no decorrer da Série C. Mas o Gé, em boa fase, por várias vezes ele vinha buscar a bola, partia com a bola dominada, tentava tabelar. O Quirino tem, talvez, situações parecidas de jogo. O Gé é mais alto, mais forte, o Quirino tem mais velocidade. Mas ele pergunta sobre o Gé. Caso venha o Quirino e o Gé e o Elvis, tem alguma situação envolvendo esses jogadores ou só de fato depois do dia 30? Só depois do dia 30. A situação principalmente do Elvis. O Elvis é um jogador, entre aspas, assim, especial. Ele negocia direto com o presidente Marco Antônio Eberlin a permanência ou não dele na Ponte Preta. E o Gé, como todos nós sabemos, é um ativo da Ponte Preta. É um jogador que a Ponte Preta vê com bons olhos uma possível venda. Inclusive, na entrevista que o Marcelo Fernandes concedeu aqui na Rádio Bandeirantes, o CH perguntou, e o Gé? Você perguntou entre outros jogadores, ele disse que não abre mão do Diogo Silva, do Luiz Felipe, do Elvis. Quando perguntado do Gé, ele falou, o Gé pode ser que saia, pode ser que receba propostas aí, então vamos aguardar, não tem nada concreto ainda, se fica ou não. O Gé que tem contrato com a Ponte Preta até o ano de 2027, até 30 de janeiro de 2027. Vamos seguir acompanhando, mas ainda não tem nada oficial se sai ou se fica. O Gé, por exemplo, viveu o seu melhor momento quando ele chegou na Ponte em 2023. Foram 37 jogos, 13 gols, 4 assistências. Em 2024, 30 jogos, 11 gols. Veja só que este ano foram apenas 17 jogos e a gente computa aqui, por exemplo, a final contra o Londrina, ele jogou 6 minutos. Entra no histórico, né, no retrospecto, nestes 17 jogos, mas não dá nem para considerar. Mas enfim, foram 17 jogos e apenas 2 gols marcados, né? Sofreu com contusão, teve outras situações aí, e uma provável saída. Bolis, na Série C foram 2 gols. E um fato curioso é que o Gé, que sempre foi o artilheiro da Ponte Preta, ele foi o artilheiro em 2024 e também em 2023. Dessa vez ele puxava ali a marcação, 1 ou 2 jogadores, e sempre abria espaço para o Toró, que foi de fato o artilheiro da Ponte Preta na Série C. Então talvez o Gé tenha sido usado ali na posição dele, mas chamando a marcação para até liberar os outros atacantes da Ponte Preta, que no final de tudo acabou dando certo. A Ponte Preta foi campeã da Série C. Ô Pepe, vamos fazer um exercício aqui, ó. Colocar até pro ouvinte do time que entrou em campo na última rodada contra o Londrina, aquele 2-0. A Ponte venceu pelo placar de 2-0. A escalação da Ponte naquela ocasião. Diogo Silva vive um impasse, ainda não tem a sua situação definida, é isso? É isso, tem contrato para 2026, mas a permanência dele vai passar pelo acerto salarial. Pacheco negocia a renovação com a diretoria, já há algumas semanas vem conversando, isso vem se arrastando. Ele despertou interesse do Londrina, por exemplo, do Noroeste também, que vai disputar a Série A1, mas a expectativa é que o Pacheco permaneça em Campinas. Vamos lá, o Anderson, coisa do passado. O Anderson, coisa do passado, não faz mais parte do elenco da Ponte Preta e deve ir para o Náutico. Simon. O Simon entra na mesma situação do Diogo Silva. Tinha uma cláusula contratual também de renovação automática para 2026, mas, é claro, tem que acertar os salários também. Arthur? Passado também, já teve a rescisão publicada no BID, não é mais jogador da Ponte Preta. Rodrigo Souza, ele tem contrato até o final de 2026, deve permanecer para a próxima temporada. Lucas Cândido, que entrou no lugar do Rodrigo Souza, né? Lucas Cândido teve o contrato encerrado 31 de outubro, não fica na Ponte Preta por opção do próprio clube. Luiz Felipe tem contrato até 2028, foi sondado pelo Náutico, mas a expectativa é que permaneça também para 2026. Léo Oliveira tem contrato para a próxima temporada, deve ficar também na Ponte Preta. Quem mais? Elvis, impasse, né? Elvis é um impasse, o contrato dele, curiosamente, se encerra no dia 30 desse mês também, dia das eleições presidenciais. Despertou interesse do Santa Cruz, do Paysandu também, negocia ainda sua permanência na Ponte Preta. Miguel, impasse, né? Miguel é um impasse, tem contrato até o final de janeiro, também negocia a renovação.
Diego Tavares. Diego Tavares teve o contrato encerrado no dia 31 de outubro, mas também tem uma renovação encaminhada, deve ficar para a próxima temporada. Gé, a gente falou sobre o Gé, né? Sim. Bruno Lopes. Bruno Lopes tem contrato até o final de 2026 também, despertou interesse de um time da segunda divisão da Coreia do Sul, deu uma balançada, não tem nada certo ainda, mas tem contrato com a Ponte Preta até o final de 2026. Serginho, o contrato dele se encerra no final de dezembro, dia 31 de dezembro. Serginho é uma incógnita ainda, não se sabe se fica ou não, ele que pertence ao Santos. Toró, ele pertence ao Botafogo de Ribeirão Preto, estava emprestado para a Ponte Preta, no caso. O contrato dele de empréstimo com a Ponte Preta também se encerrou no dia 31 de outubro. A ideia da diretoria era ficar com o jogador, mas como todos nós já sabemos, está bem valorizado. A Ponte Preta tenta sim a renovação com o Toró, mas é um pouquinho mais difícil. E o Marcelo Fernandes que renovou, né? Marcelo Fernandes de contrato renovado até o final de 2026. Quer dizer, CH, do time que entrou em campo, o time que entrou e os jogadores que entraram na final diante do Londrina, o que mais tem é ponto de interrogação, né? Sim. E não tem jeito. Até a semana que vem nós não vamos ter novidade nenhuma. Além do problema que tem que ser resolvido financeiro, a Ponte trabalha em sigilo. Então a gente só vai ficar sabendo, salvo, não é, a perspicácia do nosso PP, que pode nas fontes descobrir algo, mas eu sei como é que foi em 24 e 23. A Ponte tranca 7 chaves, qualquer tipo de interesse em qualquer jogador. É o modus operandi da Ponte. Uns gostam, outros não gostam, enfim, cada um tem a sua opinião, mas é uma maneira de se preservar. E quando divulgar, já tem um documento assinado e eu acho que a Ponte está certa. É difícil para a gente? É muito mais difícil. O torcedor fica mais apreensivo? Fica. Mas essa é a maneira. O silêncio na negociação é a melhor maneira de você, pelo menos, não é, deixar a concorrência um pouco adormecida. Muito bem, atualizamos praticamente tudo em relação a que o torcedor quer saber, né? Se fica, que ele não fica, como é que tá a situação. E muitas situações de sondagens de atletas, né? O próprio amigo ouvinte que mandou a mensagem aqui pra gente, o 7893, o Renato, liguei o rádio agora. Gostaria de saber se tem alguma informação sobre a Aleph Manga na Macaca. Tem alguma coisa, Pepe? Teve uma conversa aí rodando em grupos de WhatsApp também. Desde ontem estou procurando mais informações, mas ainda não tem nada concreto. Aquele jogador que passou pelo Coritiba, depois teve um problema, né, com o Betis também, né? Com Betis. Com Betis, é. E nesse ano ele defendeu ele foi julgado Avaí. e suspenso, né? Foi, se eu não me engano, ele cumpriu 1 ano de pena. E o Bruno Henrique? Bruno Henrique não, né? Passou ileso, hein? Será que é por causa da camisa que ele veste? Aí eu já não sei. Bom, vamos aguardar aí os próximos passos, mas acima de tudo, enquanto o pleito eleitoral não for definido, dificilmente a Macaca terá novidades em relação a reforços. Pois não, CH? Você não quer mandar uma mensagenzinha dos seus palpites pro irmão do Bruno Henrique? Tem 2 jogos hoje, né? Deixa quieto. O que você acha? Você é um cara bom de palpite. É melhor deixar quieto. Manda uma mensaginha para ele. É melhor pedir para o próprio Bruno Henrique, né? Para o próprio Bruno Henrique. É só nesse país mesmo. Só nesse país. Sobre o Gé, eu gostaria de falar o seguinte. O Marcelo Fernandes é um cara muito fácil de entrevistar. Ele é muito transparente, direto. Quando ele não pode falar algo, ele não fala. Ele pede sigilo, mas não deixa de responder nenhuma pergunta. Quando eu falei do Gé com ele, eu falei de outros jogadores, ele disse o seguinte: tem um ativo no clube e tem possibilidade de sair. Como eu não sei qual é o plano do presidente para tocar financeiramente o clube no ano que vem, eu tenho a impressão que a Ponte costurou uma venda do Gé. É só um palpite. Não é teoria, não é informação, é palpite. Como eu tenho palpite nas peças principais que a Ponte vai ficar com os jogadores... Ah, mas perdeu o Anderson e o Arthur. Vai dar bola na trave também, não dá para dar 100% certo. Não é? Mas eu não tenho informação, é um feeling que eu tenho. Que não é possível que o pessoal da Ponte esteja com os braços cruzados.
Já foi, a aclamação é essa chapa mesmo, só precisa definir entre hoje, amanhã, sexta, quem vai ser o presidente. No dia 30 aclama, semana que vem já vai poder assinar imediatamente tudo que tem que assinar. Será que tudo vai estar resolvido? Não sei. Mas eu tenho a impressão, pela resposta do Marcelo Fernandes, que o Gé deve estar de saída da ponte. É um palpite, não é informação e nem teoria. Boa, CH. Olha, tá precisando de peças para o seu carro? Passe na Rocha Autopeças. Encontre tudo em peças mecânicas para nacionais ou importados, uma gama completa de peças originais e também de reposição. Qualidade de verdade e preço justo. São mais de 50 mil itens dos melhores fabricantes do mercado. Tudo à pronta entrega. Você escolhe uma oficina de confiança e conta com a Rocha Autopeças na hora de comprar as peças. 7 lojas estrategicamente espalhadas pela região. Acesse agora rochaautopeças.com.br. Lá você encontra o endereço de todas as lojas e também o número de WhatsApp. Descubra a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Siga participando e interagindo conosco. Temos mensagens de áudio. O ouvinte segue participando conosco através do 971021493. Mensagens de áudio, mensagens de texto, já informações do Guarani. Mensagens direcionadas ao Ponte Pretano. Wanderson não é mais jogador da Ponte. O Wanderson, zagueiro, vai fazer falta? Sim, não, por quê? Participe conosco. E o Guarani acertou na contratação do zagueiro Rafael Donato e na rescisão com o volante Cadi. 971021493. Só para a gente fechar o bloco da Ponte neste momento, o PP, o J. Furlan está perguntando, JL Furlan, sobre o Jean Carlos, lateral esquerdo. Segue se recuperando de uma contusão, né? Segue se recuperando. No final da Série C, eu questionei uma pessoa dentro da Ponte Preta, falou que ele estava ainda se recuperando, um garoto promissor da base da Ponte Preta, mas que desde que subiu ao profissional sofre com muitas lesões. Vamos aguardar, mas acredito que se o Jean Carlos ficar à disposição do Marcelo Fernandes, deve ser apenas para a Série B do Campeonato Brasileiro. Beleza. Bom, lembrando que está rolando também no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, e também através do site da Rádio Bandeirantes Promoção, você concorre a ingressos para o Hopi Hari. Serão 2 ganhadores, cada ganhador vai ganhar na redundância, né? Vai receber aí 4 ingressos. Então, um ganhador, 4 ingressos, o outro ganhador, 4 ingressos. Pelo YouTube da Rádio Bandeirantes, lá você tem o link para preencher todas as informações, e também pelo site da Rádio Bandeirantes Campinas, que é o radiobandeirantes.campinas.com.br. A gente vai com essa promoção até por volta de 18h50, 55. Hoje o programa vai até às 7h30 da noite. Então, até esse horário, para que a gente possa divulgar com calma, com tranquilidade, para você também saber aí tudo sobre esta situação envolvendo a promoção de ingressos, tá bom? Rubens Ribeiro de Moraes, boa tarde. Na hora do Gé, o Gé pulou, por favor, ele fica. Na hora do Gé, pulou. Ah, tá, ele tá perguntando, pulou, deve estar dizendo aí sobre, pulou a informação, algo do tipo. Repita então aí pro Rubens sobre o Gé. A situação do Gé é que ele tem contrato com a Ponte Preta até 2027, mas como o CH disse anteriormente, um palpite dele, sigo na mesma linha também. A impressão que a gente tem é que o Gé deve ser negociado sim pela diretoria da Ponte Preta, principalmente também por essas questões financeiras, essas dificuldades financeiras que a Ponte Preta vem enfrentando. O Gé, que é um ativo do clube, deve ser negociado nessa janela de transferências. Boa, Pepe. Seguindo com o nosso programa, você segue participando, 971021493. Na sequência, tem informações do Guarani. Ô, Breno Beretta, rasga uma manchete do Bugrão aí, bebê. O Guarani que anunciou agora há pouco mais um jogador, né? O zagueiro Jonathan Costa, vem do Avaí. Já, todos os detalhes e também a respeito de possíveis contratações do Guarani, Boles. Boa, olha, e já na ficha técnica do jogo, o Edu Pinheiro preparou um material especial
sobre a ficha técnica de 2008. Guarani 2, Águia de Marabá 1. Guarani subiu da Série C para a Série B. Então já pode ser agora, hein? 18 horas e 10 minutos. Vamos para um rápido intervalo comercial. Depois da mensagem dos nossos patrocinadores, tem aí a ficha técnica deste jogo de 2008 na voz de Edu Pinheiro. Fique ligado, agora são 18 horas e 10 minutos. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Black Friday Desktop, planos a partir de R$ 99,00 com HBO Max de cortesia. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300Iguatemi. Aqui no Sicredi, a gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você. A gente usa inteligência artificial, mas não abre mão da gentileza natural. Por isso, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento humano sempre próximo. Seja em nossas milhares de agências ou pelos canais oficiais como o WhatsApp, aplicativo ou site. Fale com nossos gerentes e abra sua conta. Sicredi, é ter com quem contar. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas, com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Edu Pinheiro. Meus amigos da Bandeirantes, vou lembrar aqui um jogo de 2008. O Guarani subindo da C para a B. No brinco, público 19.742, R$187.000 de renda. Lembra dessa equipe aqui, torcedor bugrino? Luciano Dias, o homem da voz grossa, era o treneiro. Foi Guarani e Águia de Marabá, no Pará. Foi o domingo de Dairo. Dairo fez 1-0 a 20 do primeiro tempo. Aí o Águia empatou com o Soares aos 30 do segundo tempo, mas de novo o Dairo aos 34, marcando o gol da vitória. O Guarani com Gisiel no gol. Maranhão, bom, lateral direito. Walter, Jonatas e Roque. Nunes, Glauber, Mário César e Maicon Sapucaia. Depois Samir, Dairo, depois Almir e ele, Fernando Gaúcho. Olha, dessa escalação aqui com certeza ficou na memória, tá aí o Dairo, o Fernando Gaúcho, sem dúvida, Maranhão, lateral direito, Nunes, volante, também dá pra lembrar. Olha, o Águia de Marabá, Ângelo no gol, Ed Kleber, Adriano e Magrão, Gustavo, Lê, Analdo, depois Léo Rosa, Soares e João Pedro, depois Peri, Ciro e Beto e o treneiro João Galvão. É isso aí. Foi dia 23 de novembro de 2008. Domingo último, domingo agora. Fez 17 anos que o Bugre, no brinco, vencia o Águia de Marabá, estado do Pará, por 2-1, 2 gols de Dairo, e subia do Brasileiro da C para a B, e aqui na Bandeirantes a ficha técnica.
A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Apreciar um bom vinho e uma boa música não é em qualquer lugar que você encontra. No Família Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Família Gianni, da nossa família para a sua família. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. Leandro Bolles. Estamos de volta com o Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes Campinas. Agora são 18 horas e 16 minutos. Cadê o meu plantão? Meu plantão me abandonou. Mas eu trago aqui que o Chelsea amplia o placar lá no Stamford Bridge pela Liga dos Campeões da Europa. E foi ele quem marcou, hein? É ele. Golaço de Estevão. O brasileiro entrou na área pela direita, passou por Cubarsi, se livrou do Baldé e chutou forte de pé direito, sem chances para o Juan Garcia. 2-0 para o Chelsea, segue brilhando. Estaria Vinícius Júnior com ciúmes? Fato é que o Chelsea está metendo 2-0 no Barcelona. O Barcelona tem um jogador expulso no primeiro tempo. Finalzinho do primeiro tempo, o uruguaio Ronald Araújo acabou sendo expulso. 2-0 para o Chelsea diante do Barcelona. Segundo gol, portanto, marcado pelo brasileiro Estevão. São 18 horas e 16 minutos. Vamos com as informações então do Guarani. Antes, o Eduardo Moraes da Vila Padre Anchieta, onde o Guarani está arrumando dinheiro para contratar esses jogadores com nível de Série B. O time de 2008 só ficou na minha memória Fernando Gaúcho, Maranhão e o técnico Luciano Dias. Eduardo Moraes participando aqui conosco. Guarani acerta com a rescisão do Cadi, volante mais zagueiro horrível. É o Vinícius, também Padre Anchieta, conosco, participando. Audiência em peso da Vila Padre Anchieta, a galera participando e interagindo conosco. Por falar em participação e interação, tá rolando no YouTube, hein? Tá rolando no YouTube, promoção da Rádio Bandeirantes Campinas, 2 ganhadores, cada um deles vai ganhar 4 ingressos para o Hopi Hari. Hopi Hari. Então tem aqui no canal do YouTube, tá fixado na página como você tem que participar, só vale pelo YouTube e também pelo radiobandeirantes.com.br. Você participa e interage conosco e, evidentemente, pode ganhar prêmios também aqui no programa de hoje. Antes do Breno Bereto, que já está prontinho para trazer informações do Guarani, eu tenho um recado do Ponto 10, porque tem promoção, hein? No Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Rodízio de pizza por R$ 69,90. Mais de 40 sabores, salgadas e doces, e tem também a pizza de sorvete. Chopp Brahma, R$ 8,90 de 300 ml. Balde de cerveja a partir de R$ 40,00 com 4 garrafas de 600 ml. A pizza mais gostosa de Campinas. Chopp saboroso e cervejas geladíssimas. E no Ponto 10 Pizzaria e Restaurante de terça a sábado, a partir das 18 horas. Você reúne os amigos, a família e aproveita. Atendimento de qualidade, ambiente agradável e comida boa. Ganhe desconto especial para grupos acima de 10 pessoas. É só falar com o João Dias no WhatsApp 19 97410 6068. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Há mais de 20 anos servindo com excelência e sabor. Fica na rua Boa Ventura do Amaral, 788 em Campinas. Solta a vinheta aí, Elton Grimaldi do Guarani, aqui no Esporte em Debate. É hora do Bugre da Band. Breno Beretta atualizando tudo sobre o Bugrão. Fala lá, Breno.
Bom, Boles, até para responder a pergunta do ouvinte, né, que questionou agora há pouco e você leu aí, aonde que o Guarani está arrumando dinheiro? O Guarani não vai fazer nenhuma loucura financeira e o Guarani tem condições de pagar esses jogadores que está contratando. Eu até fiz, se o ouvinte quiser, e quem está nos ouvindo e não acompanhou ainda, as contas do Guarani, tá no YouTube, é só digitar as contas do Guarani, vídeo na Rádio Bandeirantes. Eu fiz tanto as contas do Guarani quanto da Ponte, né? Então, nas contas do Guarani, o torcedor pode ir lá e ver tudo que eu coloquei de balanço, tudo que entra por mês, tudo que sai do Guarani. O Guarani, esse ano, inclusive, deve fechar com superávit. E o Guarani teve uma das folhas mais altas da Série C do Brasileiro, R$1.600.000. Como eu disse, e o próprio Farney disse na entrevista coletiva que ele deu há cerca de um mês, né, logo depois que acabou a Série C, o Guarani deve contratar cerca de 5 jogadores acima da média só para o Paulistão. E eles não chegaram ainda, porque dá para ver que esses atletas que estão sendo contratados são atletas para o ano todo. O Jonathan Costa, por exemplo, zagueiro, era um sonho antigo do próprio Farney, 30 anos de idade, vem do Avaí. Ele era a prioridade entre os zagueiros, é quarto zagueiro, né? Ele foi titular do Avaí durante o título do Campeonato Catarinense desse ano e durante a Série B do Campeonato Brasileiro. Jogador de 30 anos de idade, vou passar a ficha completa aqui. Ele curiosamente nasceu em Campinas, como você disse na abertura do programa. Ele joga como zagueiro, joga como volante também, mas ele é quarto zagueiro, né, de origem. 1,86 m de altura. Ele que jogou 43 jogos pelo Avaí em 2025. Fez 2 gols, deu uma assistência em 2024. Também jogou pelo Avaí, 24 jogos, 2 gols e uma assistência também. Em 2023 também jogou pelo Avaí, só que foram menos jogos, 13 jogos, marcou 1 gol. É um jogador experiente que chega, é claro, para brigar pela posição de titular. Junto com ele, quem que foi anunciado já? O Rafael Donato, né, de 36 anos, que vem do Novo Horizontino, também contrato até o final de 2026. E o outro jogador que já foi anunciado e também tem contrato até o final de 2026 é o Guilherme Parede, que é um atacante que joga pelas beiradas, né? Veio do Vila Nova, joga tanto pela ponta esquerda quanto pela ponta direita. Outros atletas que devem ser anunciados nos próximos dias. O zagueiro Maurício Antônio, que vem do Paysandu, e também o volante William Farias, que vem da equipe do Novo Horizontino. Com relação a outros atletas, né? Foi citado que o Guarani teria um interesse nele, e eu citei hoje, tanto na Rádio Bandeirantes, no programa que o CH comanda, quanto na tela da Band, que o Guarani não tem interesse no Quirino. Não teve interesse, não consultou o Quirino, então não é jogador que o Guarani tem interesse. O Maranhão, que é atacante, né? O Guarani, eu já disse nos últimos dias, olha, Maranhão, ele, apesar do interesse do Guarani, ele está valorizado no mercado, ele deve acertar com a Chapecoense. E a Chapecoense subiu para a Série A, ou seja, fica muito mais difícil a concorrência com o jogador. Aí tem muita gente questionando, e o Pavani? Tinha torcedor até falando, Pavani tá certo com o Guarani, Pavani esteve no brinco de ouro, nada disso. O Pavani, eu já consultei o pessoal do Guarani, 99% que o Pavani não vai jogar no Guarani. Tem torcedor que não gosta de ouvir a verdade, mas eu vou falar a verdade, sempre questionar as duas partes, tanto o lado do Guarani quanto o outro lado dos jogadores, empresários, esse tipo de situação. Pavani não vai jogar no Guarani, 99% de que não vai dar certo, porque ele está muito valorizado no mercado. É só o torcedor assistir um pouquinho mais os jogos, fazer uma forcinha. Domingo, por exemplo, dava para ter assistido o jogo do Remo. Ele entrou durante o jogo e jogou uma partidaça. E o Remo virou o jogo diante do Goiás e alcançou o acesso para a Série A do Brasileiro. Ou seja, o jogador está muito valorizado.
O Bruno Santos não deve ficar no Guarani, como eu disse já nos últimos dias, né? Centroavante que fez 6 gols na Série C e estava pedindo o dobro para ficar no Guarani e tem propostas do exterior. E ele dificilmente vai permanecer no Guarani. O Marcelinho, lateral direito, é uma situação parecida com a do Pavani. Ele é jogador do Remo, fez uma boa temporada, está valorizado no mercado, quanto a clubes de Série B e de Série A também do Brasileiro. O Guarani deve trazer um meia e também um lateral. Um meia por quê? Porque tem o Diego Torres, vai renovar com o Isaac e precisa de mais um meia. Então, pelo que eu sei, vai trazer mais um meia, mas esse nome ainda não vazou. Com relação ao lateral direito, tem o Cicinho, que é jogador experiente, 36 anos, contrato até o fim do Paulista, e vai trazer mais um lateral para brigar na posição com o Cicinho. Lateral esquerda, tem o Emerson com um contrato longo com o Guarani, se eu não me engano é 2027 ou 2028, então o Emerson fica, é o titular da posição. O Renan Castro tem contrato até o final do Campeonato Paulista. Só que o Guarani está querendo renovar já para ter uma garantia de ficar com o Renan Castro durante toda a temporada e não precisar correr atrás de um novo jogador da posição. Com relação a volante, primeiro volante, tem o Kelvin com contrato até o final do ano que vem. Se o Kelvin ficar para o Campeonato Paulista, o Guarani quer estender esse contrato, porque entende que o jogador tem potencial e ele só tem 23 anos, então é um atleta que o Guarani quer estender o contrato para ganhar mais dinheiro com o Kelvin, é claro. E um grupo de empresários, de investidores já fez proposta por ele, R$1 milhão. O Guarani entende que é muito pouco. Ou seja, se essa proposta aumentar, o Guarani pode conversar. Eu sei que a multa do Kelvin é de R$10 milhões. Aí tem muitos torcedores perguntando, e o Natan Melo, né, que foi cogitado, jogador do Vila Nova, 24 anos, ele joga na mesma posição que o Kelvin, ele joga como primeiro volante. E ele só será contratado, o Guarani só vai bater o martelo com ele, já sondou, é claro, mas só será contratado se o Kelvin for embora. Se o Kelvin ficar, o Natan Melo provavelmente não será contratado. É claro que o torcedor quer saber de centroavantes. Eu sei que o Guarani está monitorando o mercado, mas ainda não fechou com nenhum centroavante. O Carlão, por exemplo, mesmo caindo para a Série C do Brasileiro com a Ferroviária e o calendário da Ferroviária é ruim para o ano que vem, Série A2 e Série C, o Carlão está valorizado no mercado, 14 gols, vice-artilheiro da Série B do Brasileiro, ele também 99% que não vai jogar no Guarani. É muito difícil porque ele tem mercado de Série B e até mesmo de Série A do Brasileiro. Quanto a goleiro, o Fernando Miguel, ele é o número 1. Hoje eu consultei um colega da imprensa lá de Fortaleza, do Ceará, o Mário Kempis, que é super bem informado, e ele me disse o seguinte, ó, vou até ler tudo que ele me passou sobre o Fernando Miguel. Ele falou, boa tarde, né? Olha só, Fernando tem contrato com o Ceará até o final desse ano. Acho que não fica. A gente já sabe que o Guarani tem um interesse nele, né? Eu tô dizendo isso, não o Mário Kempis. Aí ele diz o seguinte, chegou no final de 2023, início de 2024 para ser o titular da posição. Mas logo no início ele sofreu uma lesão pesada no joelho. Depois, quando ele se recuperou, ele sofreu outra lesão. Aí praticamente perdeu o espaço. O Richard cresceu muito, se tornou o titular absoluto, mas depois teve uma grave lesão também, foi no tendão de Aquiles. Aí o Bruno Ferreira assumiu e não largou mais no time do Ceará. Hoje, o técnico Léo Condé, segundo o Mário Kempis, faz um rodízio entre os goleiros reservas. É por isso que, por exemplo, ele não estava no banco do Ceará na última partida. Até o CH citou na hora do almoço, no programa da TV, que ele não estava no banco de reservas. Não estava porque o Léo Condé, segundo o Mário Kempis, faz um rodízio entre os goleiros. Ou seja, em um jogo ele fica no banco, no outro jogo
ele não fica, ele leva o Fernando, que é o outro goleiro. Ele leva o Richard e no outro leva o Fernando, né? Na verdade, leva o Fernando Miguel num jogo, leva o Richard no outro. E ainda tem o Kehler, que foi contratado esse ano e até o início da temporada atuou em alguns jogos, só que não foi bem. Então, segundo ele, o Fernando não deve renovar. E a proposta boa do Guarani deve fazer com que ele aceite. Palavras do Mário Kempis. Ele ainda não aceitou. O Guarani fez proposta boa, é o primeiro nome na lista. Eu sei que ele ganha mais de 100 mil reais por mês, mas aí tá um parâmetro da situação, né? Do Fernando Miguel lá no Ceará, que tá com 40 anos de idade, tá na reserva e ele reveza ainda na reserva com o Richard. Quais são as outras opções? O goleiro Diogo Silva da Ponte, que eu já tinha dito, o Guarani fez proposta para ele, tinha sondado no final da Série C, depois terminou a Série C, fez uma proposta para ele. Ainda não houve resposta, ele está nessa situação, né, na Ponte Preta, se ele fica ou se ele vai embora, ele tem um contrato que foi prorrogado até o final de 2026 com a Ponte, tem as questões salariais, mas aí é um problema dele com a Ponte, também se ele vai aceitar ou não a proposta do Guarani, a gente não sabe, só sabe que há o interesse do Guarani. E o outro jogador, qual é? É o Bruno Brígido, que já passou pelo Guarani também. Ele está no Acadêmico de Portugal, time da 2ª divisão. Aí eu fui sondar a situação dele. Por que ele vem jogando pouco nessa temporada? Porque ele foi para lá, para o Acadêmico, e o treinador não gosta muito dele. Então isso facilitaria, possivelmente, para ele sair e jogar no Guarani. Ele tem contrato até o meio do ano que vem com o Acadêmico de Portugal. É claro, valorizado, né? Por mais que seja a 2ª divisão do futebol de Portugal, ele ganha mais do que ele voltando para o Brasil e tem uma qualidade de vida maior lá na Europa jogando em Portugal, porque desde quando ele saiu do Guarani, ele foi para Portugal. Então não se sabe se ele vai querer voltar para o Guarani, mas essa situação do treinador não gostar dele, não estar utilizando muito ele, por isso que ele não vem jogando, ele vem ficando na reserva, é uma boa situação. Agora, quantos goleiros que o Guarani deve contratar? O Andrei vai ser emprestado para o Oeste, não fica. O Dalberson, para mim, não tem mais clima. O torcedor do Guarani, se a gente colocar aí uma enquete, não quer que o Dalberson fique nem como reserva, porque se ele ficar como reserva, corre o risco dele entrar em algum momento. Então o Dalberson, o Guarani quer emprestar, ele que não está querendo sair, mas eu imagino que o Guarani vai emprestá-lo. Aí o Guarani teria que contratar 2, ou seja, se contratar 2, tem que ser 2 goleiros para brigarem pela posição de titular. O Guarani deve emprestar um dos outros 2 goleiros mais jovens também, talvez o Emerson, para pegar mais experiência. Então o Guarani vai precisar daí contratar 2 goleiros. E tem o Ian, que é goleiro do Sub-20, vai jogar Copinha, jogou esse Campeonato Paulista Sub-20. Dos jogos que eu assisti, o Ian me encheu os olhos. É bom goleiro, até o Gleger falou isso na hora do almoço na tela da Band. Essa é a situação atual de jogadores do Guarani, Boles, e a reapresentação e a apresentação, né, os atletas vão começar a chegar a partir do dia 3 de dezembro, ou seja, na semana que vem, Boles. Boa, boa, tá aí o Brando Beretta atualizando tudo pra você ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Eu vou fazer o mesmo exercício que eu fiz com o PP sobre, não seria exercício, né, mas é título de informação, sobre o time do Guarani que entrou em campo pela última rodada do quadrangular final da Série C. Situação aí de tempo de contrato, se tem contrato, se não tem, você passou por algumas situações, mas até para ficar mais fácil do entendimento do ouvinte Bandeirantes. Antes, eu iria pegar o destaque do Tigrão que já está na área, mas o Tigrão já vem com o seu destaque. Então, dá tempo de eu dar um recado. Opa, tem mais um gol? Tem mais um gol? Do Chelsea. O Chelsea marca o 3º gol. Quem fez o gol? Delap fez o gol do Chelsea, o espanhol, né? O espanhol atacante Delap fez o 3º gol do Chelsea, 3-0 para cima do Barcelona. O Barcelona tá levando 3-0. O Rafinha entrou agora há pouco, né? Começou o jogo no banco de reservas, ele tá voltando de contusão.
Olha, você já ouviu falar do Sicredi? É uma instituição financeira que vai além do convencional. O Sicredi é uma cooperativa de crédito onde os associados são os donos do negócio. O Sicredi acredita na força da cooperação. Por isso, trabalha junto para impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E o melhor de tudo, no Sicredi você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos, com taxas justas e atendimento personalizado. No Sicredi, você é mais do que cliente, é um associado valorizado. Ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família, onde todos se ajudam e se beneficiam mutuamente. No Sicredi, sua voz é ouvida e suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Então, não perca tempo. Faça parte do Sicredi, que é a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 120 anos de história. Abra sua conta e descubra como o Sicredi pode te ajudar a alcançar os seus objetivos financeiros e pessoais. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Rádio Bandeirantes. Vamos lá então, bebê, atualizando a situação dos jogadores. O time que entrou em campo contra a Ponte Preta naquele último jogo da Série C, Dalberson. O Dalberson tem contrato até o final do ano que vem. O Guarani quer emprestá-lo e ele não quer sair. Eu espero que o Guarani consiga emprestá-lo. Vamos lá, na sequência, Lucas Justin. Já foi embora. Estava por empréstimo do Fluminense e não volta mais. Rafael tem contrato com o Guarani, vai ficar. Alisson. O Alisson é possível que ele fique, mas ainda não está definida a situação, se ele vai embora ou se ele vai ficar. Existe a possibilidade, mas o Guarani ainda não definiu, o contrato dele terminou agora. Ele não jogou porque recebeu aquele segundo amarelo e, consequentemente, o vermelho no jogo contra o Náutico. Mas o Alan Santos, o bebê... Esse aí já foi embora, eu posso dizer graças a Deus, Bolis. O contrato dele já acabou. Emerson. Depois daquele jogo, eu até falei, depois daquele jogo do Náutico, ele poderia pegar a mala dele e ir embora para sempre. Mesmo que o Guarani tivesse passado para a final. Ali ele complicou realmente, o jogo estava na mão, né? Foi expulso, um carrinho totalmente inexplicável no meio campo, o Náutico veio para cima, empatou, e se tivesse mais 5 minutos teria virado o jogo. O Emerson tem contrato, né? O Emerson tem contrato, eu não lembrava até quando, deixa eu ver aqui, ó, contrato mais longo, ele é um dos que tem 31/12 de 2000, não, 30/11 de 2028. Nossa, 28, renovou, né? Renovou esse ano. Ele renovou. Mirandinha tem contrato até o final, até abril de 2028 também. Kelvin. Pra mim, ele foi o melhor jogador da Série C do Guarani, já até adianto aqui. Kelvin. O Kelvin tem contrato até o final até 11 de 2026, né? Até o final de 2026. Caio Melo já acabou o contrato dele. Inicialmente, o Guarani sinalizou com a possibilidade de renovar, mas não deve renovar o contrato com ele. A gente até ouviu ele esses dias aqui na Rádio Bandeirantes. Ele disse que tem bastante proposta de Série C do Brasileiro. Dentinho. O Dentinho tem contrato com o Guarani, se eu não me engano, até o final, até 12 de 2026. Quem mais aqui? Diego Torres fica, Bruno Santos. Diego Torres também tem contrato até o fim de 2026. Bruno Santos já acabou o contrato e eu acho que ele não vai ficar. Jogadores que entraram na sequência: Cicinho, Cauã Jesus, Isaac, Gemerson e Júnior Brandão. O Júnior Brandão já acabou, não fica. Você falou, Isaac deve renovar o contrato, acabou agora, mas deve renovar o contrato para o ano todo, porque o salário dele é baixo, então o custo-benefício, o Guarani analisa que não vai conseguir encontrar um jogador dessa qualidade. Qual mais você falou aí, Bolis? Cauã, Gemerson e Júnior Brandão. O Cauã tem a mesma situação do Caio Melo. Inicialmente iria ficar, mas o Guarani quer dar uma mudada no elenco, então grandes chances do Cauã não ficar. O contrato dele já acabou.
O outro jogador que você falou, Gemerson, acabou o contrato, não vai ficar. E qual outro jogador, Boles? Júnior Brandão. O Brandão foi embora. Não vai ficar. Beleza. Tudo isso para Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil, que já está na área. Chegar depois do destaque do Fala Galera e já analisar o Guarani e o Bugrão, que agora há pouco anunciou Jonathan Costa. Nenhuma novidade, esse nome já havia sido levantado por nossa equipe, pela imprensa de uma forma geral nas últimas semanas. Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil de Tigerman, o Tigrão. O fera da opinião já está na área. Diga lá, Tigrão, grande e forte abraço, boa noite. Oi, Boles. Grande abraço para você, boa noite aos demais companheiros. Um abraço ao nosso grande amigo ouvinte aqui do Esporte em Debate da Bandeirantes. Vou dar uma passeadinha rápida. Vai lá. Aqui no Fala Galera. Vamos lá. O Anderson não é mais jogador da Ponte Preta. Zagueiro vai fazer falta? Claro que um cara que foi titular absoluto vai fazer falta. Resta saber se, num contexto com o sarrafo um pouco mais acima, se ele jogaria tudo que jogou na Série C. Mas, a princípio, eu acho que para a Ponte teria sido melhor a permanência do jogador. Né? Eu estou falando sarrafo acima, que ele disputou Série C. Agora, nós estamos falando de Paulista da A1, Série B e Copa do Brasil. Mas, sem me alongar muito, até porque agora nós já temos o repórter da Palavra Fácil. Ou não, Boles? Você que tá dizendo. Isso aí pega, hein, ó. Ele sabe o que eu penso dele. Então vamos lá. Vai fazer falta? Sim, seria melhor que continuasse, mas com essa ressalva, apenas essa. Será que num patamar, num sarrafo técnico um pouco acima, vai subir para a Ponte em 2026? Ele seria o mesmo jogador? É uma dúvida que eu tenho. E o Fala Galera do Guarani. Guarani acertou a contratação do zagueiro Rafael Donato. Não, é a pergunta, né? O Guarani acertou na contratação do Donato e na rescisão do Cadi, volante. Acertou nas duas. O Cadi, 2 partidas que ele fez aí, a gente viu que era jogador só de destruição, só de contenção, com dificuldade no passe e na distribuição do jogo. Tanto é que não ganhou a posição e terminou em baixa. Então, não tinha boa sorte para ele, mas eu acho que não tínhamos elementos suficientes aqui para referendar a permanência dele. E o gigante Donato é jogador com perfil realmente de xerife. Chega para decidir, chega para resolver a parada, não sai para perder a viagem, é bem grande, alto, é muito eficiente no jogo aéreo, tanto defensivo quanto ofensivo, na bola parada lá de falta lateral, de escanteio, de vez em quando enfia algumas para dentro do gol adversário, e eu acho que o Guarani acertou sim na vinda dele. Portanto, dentro do Fala Galera Bugrino, acerto nas 2 decisões questionadas, a saída do Cadi e a chegada do Rafael Donato. Boa! CH, em cima das informações que o Breno trouxe sobre o Guarani, algo a acrescentar, a comentar, fique à vontade, Carlos Henrique, o bate pesado. Já o CH vai comentar, falar um pouco mais sobre o time do Guarani. Vamos lá, CH, agora CH. Oi. Me perdoe, eu apertei ou deixei de apertar o botão correto. Estava aqui, mas fiz besteira. Olha, nem Cláudio Zaidan consegue guardar tantas informações como o Breno passou. A grosso modo, eu quero dizer que o Guarani está indo para um caminho bom. Teoricamente, evidentemente. Todos os nomes trazidos pelo Breno são interessantes. São jogadores que eu tenho como jogadores competentes, que podem ajudar o Guarani na temporada do ano que vem. Espero que concretize. Os zagueiros, principalmente o William Farias, e tem mais novidade pintando. Precisa contratar goleiro, evidentemente que precisa contratar goleiro,
Então esse é o compasso de espera, mas eu tenho dito toda vez que provocado, eu gosto do que o Guarani está fazendo. Se vai dar certo ou não, é um outro capítulo, Boris. É isso aí, já mais informações para você ligado aqui na Rádio Bandeirantes, lembrando que você ainda pode participar da nossa produção, da nossa promoção de ingressos para o Hopi Hari. Serão 2 ganhadores, cada um vai receber 4 ingressos para curtir o Hopi Hari, retirada até o dia 28, pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Não esqueça de deixar o seu like e também através do nosso site radiobandeirantescampinas.com.br. E sabe aquele aroma que invade a cozinha e abre o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa que dá água na boca? Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves e peixes. Tudo com um toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal, combinações surpreendentes para agradar até os paladares mais exigentes. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Você encontra nas principais redes de supermercados de hortifrutis de Campinas e região. Acesse agora aromadeservas.com.br e transforme o sabor da sua vida. Ah, e não deixe de provar o nosso chimichurri. 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 Aê, Aroma das Ervas. Ô Breno Beretta, é o seguinte, no início do programa o Mauro do Planalto mandou uma mensagem aqui pra gente falando sobre bastidores, né, do Guarani, SAF, com o Roberto Graziano, que não avançou devido a cláusulas de contrato, não quer cumprir com a construção da nova arena. Tem alguma informação sobre bastidores? Eu fui atrás disso, aliás, foi enviada uma mensagem hoje também no programa Na Hora do Almoço, né, que o CH comanda aqui na Rádio Bandeirantes, e eu fui atrás, e qual que é a situação? Não tem nada disso, tá tudo caminhando. Já foi enviado contrato para ele, pro Graziano, dar uma olhada, né? E já há trocas de contrato. E é claro, o Guarani não vai confirmar que há trocas de contrato, mas está tudo caminhando perfeitamente. É claro que vai depender de uma assembleia, né, dos sócios, esse tipo de situação para definir agora que o Guarani vira SAF, a próxima reunião, e depois apresentar o projeto. Mas já estão conversando com ele e alinhando a possibilidade desse contrato para apresentar para os sócios. E não há nada disso. Distanciou, não há nada disso. Isso daí não existe. E olha que eu conversei com uma pessoa, é claro, não posso falar as fontes, né? Mas eu conversei com pessoas que estão diretamente em contato com o Roberto Graziano. Então não há nada disso. O ouvinte pergunta aqui, o Márcio do Jardim Aurélia, o Bruno Mendes se despediu do Vila Nova, caberia no Guarani? Existiu alguma situação, existe sobre um retorno de Bruno Mendes? Não vai jogar no Guarani. Eu já questionei também se o Guarani tem interesse. O Leno eu não sei, eu não questionei, então o Leno eu não posso responder, mas o Bruno Mendes não vai jogar no Guarani. O Poveda, o Poveda tá de saída também, do clube que ele estava, não me lembro de cabeça. Também questionei, tem chance? Não, Poveda também não tem chance de jogar no Guarani. Até o Mauro coloca aqui sobre o Cardão, que tem uma proposta o atacante da Ferroviária, Série C, Ferroviária. Foi isso que a gente disse ontem, né, Mauro? A gente chegou e checamos a informação com amigos da imprensa de Araraquara, que ele tem uma proposta para renovar com a Ferroviária, ser emprestado para a Série A1 do Paulista e voltar para a Série C, mas isso ainda não está definido. São 18h48, vamos a um rápido intervalo e já voltamos com muito mais para você ligado aqui na Rádio Bandeirantes. E o Gabriel Poveda, último time, o Vila Nova de Goiás, o time do Gabriel Poveda. Um rápido intervalo, já voltamos. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes.
Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Black Friday Desktop, planos a partir de R$ 99,00 com HBO Max de cortesia. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300Iguatemi. Homens, escuta só essa dica. Você busca estilo, cuidados diferenciados para sua barba e seu cabelo? Então você precisa conhecer a 300 Barbershop Campinas. A maior rede de barbearias de São Paulo chegou ao Iguatemi, oferecendo cortes masculinos, cortes infantis, barba, barboterapia, depilação de orelha e nariz. Ambiente confortável, profissionais qualificados e aquele atendimento que te faz voltar. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Black Friday Desktop, planos a partir de R$ 99,00 com HBO Max de cortesia. Você ouve Esporte em Debate, na Bandeirantes. Leandro Bolis. São 18h51. Terminou a promoção, hein? Obrigado a todos que estiveram participando. Já o sorteio. Vamos divulgar, né? Através do sorteio, divulgar os ganhadores dos ingressos para o Hopi Hari. Muito obrigado a todos que estiveram participando pelo YouTube e também pelo site da Rádio Bandeirantes Campinas. Vamos dar prosseguimento aqui ao nosso programa com as mensagens. Antes das mensagens, vamos com os temas que são destaque no noticiário esportivo hoje, nesta terça-feira, mas não tem nenhuma relação com o futebol de Campinas. Vamos lá, Tigrão, eu começo com você. O primeiro tema: o Palmeiras deixou 11 jogadores em São Paulo para um cronograma de treinos na academia de futebol, visando a final contra o Flamengo no próximo sábado. Tema número 2, o São Paulo. O São Paulo voltou atrás e vai mandar o seu jogo contra o Inter na Vila Belmiro. O tricolor alega que o gramado do Morumbi não apresenta condições ideais, mas tem também a situação que o movimento é visto nos bastidores como uma forma de esvaziar possíveis protestos contra a diretoria. E o tema número 3, já no clima da Copa do Mundo, a FIFA divulgou hoje a divisão dos 4 potes para o sorteio da Copa, que será no dia 5 de dezembro. Serão 12 grupos do Mundial. O Brasil está confirmado no pote 1, sendo um dos cabeças de chave do torneio. Tigrão, qual tema você escolhe para comentar? Bom, a gente acompanhou ontem um belo jogo entre Santos e Internacional no Beira-Rio. O Inter saiu na frente, poderia ter matado a parada no primeiro tempo, ter liquidado a fatura, não o fez. Criou e não botou para dentro. Segundo tempo o Santos voltou melhor, o Vojvoda mexeu e mexeu bem, e aí o Santos
cresceu muito, empatou o jogo e criou até algumas oportunidades para tentar virar dentro do Beira-Rio. Não foi uma maravilha de resultado, mas pelas dificuldades do estádio Beira-Rio, público muito grande, o próprio time do Inter, eu acho que o Santos, a torcida santista que lá estava, comemorou o resultado, partindo inclusive também da premissa que o próximo jogo do Santos pode ser considerado quase que com 3 pontos na sacola. Muito bem. Esse jogo é contra o Sport Recife, o próximo jogo na Vila. E aí agora o São Paulo, que tinha cogitado da possibilidade de jogar com o Inter no Morumbi, voltando ao Morumbi, volta atrás. E vai jogar na Vila mesmo, onde o São Paulo, aliás, não tem se dado bem. Não tem se dado bem na Vila. É um outro ambiente, o público é pequeno. E aí eu fiquei aqui a pensar, né? Puxa vida, olha como são as coisas nesse vai e vem do futebol. Nessa marola que vai, nessa onda que volta. Pode ser que o São Paulo decida e defina os destinos do Santos na Série A do Campeonato Brasileiro, jogando na Vila Belmiro e não contra o Santos. Porque o Inter também está nessa ameaça toda aí de rebaixamento. Então é uma curiosidade, né? O Santos, desesperado e ainda na zona de rebaixamento, dependendo do São Paulo ganhar esse jogo do Inter para que mais um permaneça na ameaça, permaneça ali na zona de rebaixamento ou próximo dela, dentro daquele grupo que realmente corre seríssimos riscos de cair para a Série B no ano que vem. E aí a pergunta do Tigrão que não quer calar. Jogo na Vila Belmiro, São Paulo e Inter. Último jogo o São Paulo colocou lá 6 mil torcedores. É muito pouco, né? São Paulo em casa é 30, 40, 50, dependendo do jogo, 60 mil torcedores no Morumbi. E aí tem torcida na Baixada? Tem gente que desce de São Paulo? Tem. Mas o público tem sido muito pequeno. E a pergunta que não quer calar é a seguinte: a torcida do Santos vai comprar ingressos e engrossar o número de torcedores a favor do São Paulo para tentar empurrar o São Paulo contra o Inter, o São Paulo para buscar uma vitória e beneficiar o próprio Santos, sendo o jogo na Vila Belmiro? É uma pergunta. Querem a resposta do que eu acho? Eu não posso afirmar, de jeito nenhum. Por que eu não posso afirmar? Porque o fato não aconteceu ainda. Então eu estou projetando, mas vou dar a minha opinião. Acho que o público vai ser bem maior, que vai ter muito torcedor do Santos, travestido de São Paulino, empurrando e dando uma atmosfera favorável para o São Paulo ganhar esse jogo, nessa luta insana do Santos para permanecer contra um dos ameaçados, que é o Inter de Porto Alegre, adversário de ontem, no empate de 1-1 do Santos. Curiosa, minimamente curiosa essa situação, e depois da divulgação do público e da atmosfera da Vila Belmiro, a gente confere se essa expectativa que tenho vai se confirmar ou não. Boles. Boa, Tigrão. Vamos lá, CH, e você qual tema escolhe para comentar uma notícia que é do dia, relevante, mas não tem nenhuma relação com o futebol de Campinas? Essa escolha do Palmeiras em poupar 11 jogadores tidos como titulares para o jogo de hoje à noite é uma questão de prioridade, né? O Flamengo prioriza o Campeonato Brasileiro e o Palmeiras prioriza a Sul-Americana. Isso dito pelos próprios dirigentes de cada um dos clubes. Não tem que discutir isso, porque cada clube sabe aonde mete o seu nariz e planeja da maneira que acha conveniente planejar. Muito bem. Mas eu não abriria mão de Campeonato Brasileiro nunca. Para mim, o Campeonato Brasileiro, ele tem o mesmo peso de importância da Libertadores. Sem título, né, ou sem uma melhor colocação no Brasileiro, você não visita a Libertadores. Eu sei que o que aconteceu com o Palmeiras, 2 pontos em 12 disputados, os últimos 4 jogos, realmente pegou todo mundo de surpresa.
O Palmeiras não esperava isso, comissão técnica também não, os jogadores, e o Palmeiras se meteu nessa enrascada. De repente, até hoje, nós podemos ter o Flamengo como campeão, dependendo aí da combinação de resultados. Como isso vai ser transferido para o final de semana, eu acho que tem peso sim. Imagine o Flamengo campeão e o Palmeiras com a obrigação de ter que ganhar do Flamengo para não terminar o seu ano em branco. Por isso, e tudo isso é uma questão de planejamento, e aí entra a parte fisiológica, física, que eu não tenho dados aqui. Eu estou dizendo só de prioridade. Para o Palmeiras, a prioridade é a Libertadores. Para o Flamengo, é o Campeonato Brasileiro. E a gente vai ver o que vai dar hoje e sábado que vem. Boa, CH, o Bebê também vai comentar. Antes eu tenho um recado da Seara, hein? A Seara está há mais de 65 anos presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas da Seara, é feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. As salsichas Seara são sinônimo de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais como aniversários e confraternizações. E tem mais, a linguiça calabresa Seara é feita com carnes nobres, já vem defumada, cozida e temperada. É só preparar do seu jeito, assada, frita ou cozida. Você já conhece o levíssimo da Seara? Ele é feito 100% de lombo suíno, é saboroso como presunto e leve como peito de peru. Tem 38% menos sódio e 30% menos gordura. Você encontra produtos da Seara no Iga Atacado, que é o maior atacarejo da região. Tem lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança, que fica na Avenida Oswaldo Veiga 628, ao lado da John Boy Dunlop, na região do Satélite Íris. Você chega fácil de BRT do Terminal Campo Grande. E se for de carro, tem estacionamento coberto no local. Tem Iga também dos Amarais, aqui em Campinas, tem em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e na mega loja de Sorocaba. Seara no Iga Atacado. Qualidade, praticidade e economia perto de você. Vamos lá, Bebê, qual tema você escolhe para comentar? Antes, trazendo a informação de que terminou Chelsea 3, Barcelona 0, Liga dos Campeões da Europa. O Estevão marcou um belo gol e o Chelsea venceu o time espanhol. Quinta rodada desta primeira fase da Liga dos Campeões da Europa. Band Beretta. Bom, Boles, eu escolhi o assunto do São Paulo, né, que voltou atrás, decidiu mandar o jogo contra o Internacional pelo Brasileirão na Vila Belmiro, né, porque nos bastidores eles estão querendo esvaziar possíveis protestos. Eu estive no jogo São Paulo e Palmeiras, que o São Paulo estava ganhando de 2-0 e tomou a virada para o Palmeiras no segundo tempo. No primeiro tempo, São Paulo estava ganhando o jogo e já estava tendo protesto contra a diretoria, em especial contra o presidente Júlio Casares. Ou seja, é uma maneira de tentar calar a torcida do São Paulo. Mas isso não vai ser um motivo para calar a torcida do São Paulo, apenas um jogo, porque daí vem 2026 e a torcida do São Paulo vai continuar protestando, e protestando com razão. Veja só, né, contratações milionárias que o Júlio Casares fez, que não deram certo. O São Paulo não conquista títulos importantes há algum tempo, apesar de ter conquistado a Copa do Brasil recentemente, mas o torcedor do São Paulo quer muito mais, quer os times brigando em todas as competições que o São Paulo entrar. Então, essa situação é praticamente ridícula por parte da diretoria e principalmente por parte do Júlio Casares. Eu acho que o São Paulo tinha que jogar no Morumbi e tinha que enfrentar o torcedor. E como calar a torcida? Jogando futebol. Calar da maneira de protesto, né? Porque o torcedor paga ingresso e tem direito a protestar, seja onde for, seja na Vila Belmiro ou seja no Morumbi. Eu não gosto dessa atitude da diretoria do São Paulo não, Boles. Beleza, tá aí o Breno Beretta, trazendo a sua opinião sobre temas que não tem nenhuma relação com o futebol de Campinas, mas são destaques nesta terça-feira. Lembrando que logo mais tem futebol, hein? Tem Grêmio e Palmeiras, às 9h30 no mesmo horário, Atlético Mineiro e Flamengo, tudo com cobertura aqui da Rádio Bandeirantes. Chamou, falou, CH?
É uma notícia deste momento, e eu acho que é muito relevante, porque a gente está falando do Santos aí, da situação do Santos, e a informação é do Globoesporte.com. Dá conta que, segundo o site, Neymar não deve mais jogar neste ano de 2025. O atacante sofreu uma lesão no menisco do joelho esquerdo e provavelmente perderá o restante da temporada para fazer tratamento. O Santos tem mais 3 jogos a fazer no Brasileiro. O camisa 10 sentiu incômodo no joelho esquerdo desde a partida contra o Mirassol dia 19 na Vila Belmiro e foi poupado do jogo diante do Internacional na última segunda-feira em Porto Alegre, Bolis. E é o mesmo joelho que ele sofreu aquela cirurgia, né? Quando ele rompeu o ligamento cruzado, também o joelho esquerdo. Não é o rompimento do ligamento, mas é o menisco. Tem que passar por uma artroscopia. Lesão. Né? Uma lesão no menisco e, consequentemente, não volta mais nessa temporada. Vamos aguardar se o Santos oficialmente vai se pronunciar sobre o fato. Vamos com a participação da galera. Temos mensagens de áudio, mensagens de texto. Vamos lá. Elton Grimaldi coloca no ar e se os comentaristas forem questionados, eles vão responder. Coloca no ar. Boa tarde, galera da Band. Aqui é o Francisco. Fala, Francisco. Do Florença. Eu acho que o Guarani deveria ir atrás do Bruno José, que está lá no Novo Horizontino, né? Sem jogar. Ele foi sempre um bom jogador no Guarani. Valeu, muito obrigado pela sua participação no Grêmio Novo Horizontino. Foram 41 jogos, 2 gols pelo Guarani. Ele chegou em 2022 emprestado pelo Cruzeiro, 35 jogos, 2 gols. 2023, 41 jogos, 5 gols. Inclusive fez um gol no derby. Depois foi para o futebol japonês. Mais uma. Leandro. Edivalmir Leandro, boa tarde. Fala, tudo meu bem? querido. Meu caro, Massa. a CBF agora está lançando aí o DTMS, né? E vamos, numa tradução bem chula, é o sistema de correspondência das transferências domésticas, né? Bom, para quem não está familiarizado, é uma auditoria que o próprio clube vai fazer, tendo que informar para a CBF quais as transações financeiras que ele fez, inclusive com o jogador. Agora, a minha pergunta é... Bom, se tem um clube que em janeiro o balancete começa com 1.850.000 de direitos federativos de atleta, termina com 1.850.000 e não tem nem entrada nem saída. E quando você vai lá no BID, tem 2 saídas e 8 entradas. Como é que ele vai fazer essa informação no DTMS? Como é que ele vai fazer? Então, gente, ou a gente moraliza esse país, mas tem uma base muito grande para a gente moralizar. Isso aqui, mais 500 anos, eu vou morrer, minha geração vai morrer até a 8ª geração. Valeu, Edivalmiro Massa, sempre participando conosco. Mais uma. Boa noite, Boris. Boa noite, Mesa. Boa noite, CH, Tigrão, Greg. A Ponte tem que contratar. A Ponte não pode estar se escondendo. A Ponte tem que pagar. A Ponte está brincando com fogo. E quem brinca com fogo é queimado. Sabe por quê? Porque o campeonato está para começar aí. Todo mundo está se arrumando. Você vê, o Guarani já está se arrumando. O campeonato é difícil. O campeonato paulista cai 2, gente. Se a pessoa cair, é uma responsabilidade séria. O Marquinhos está de brincadeira. Um abraço. Deus abençoe vocês. Mário de Hortolândia. Valeu, Mário. Sempre conosco participando aqui do Esporte em Debate. Mais uma. Fala, Leandro Boles. Boa noite. Leandro Boles. Fala, meu querido. Wanderson vai fazer muita falta para a Ponte Preta. Com todos os problemas que a diretoria da Ponte está enfrentando, teria que ter feito um sacrifício maior, um pouquinho mais de força, para segurar o Wanderson e o Toró. Tá? Na verdade, a realidade é essa. Na verdade, eu estou lá, um abraço a todos. Valeu, Avelar. O Avelar que mandou aqui, ó. O ano passado, vocês falaram a mesma coisa, que o Guarani teria contratado melhor do que a Ponte.
quase caiu nos 2 campeonatos que disputou. Ou vocês não se lembram? Claro, a gente lembra sim, mas faz parte do nosso trabalho, né? Comentar com base em fatos. A Ponte até o presente momento não anunciou nenhuma contratação e o Guarani segue se reforçando, principalmente no setor defensivo. Se vai dar certo, só o tempo vai dizer. Notícias do handebol do Guarani, acabou de chegar aqui pra gente, já a gente fala, do professor Milton. Antes, mais uma participação, vamos lá. Boris, é Sérgio José das Paineiras, Sérgio, tudo beleza? bem, amigo? Eu tava pensando aqui, a Ponte Preta rasgou realmente a Série C de ponta a ponta na liderança ali, próximo, né? Classificou, foi campeã. Agora, você não acha que a Ponte tem que valorizar mais os patrocínios? Não sei quanto ela recebe, cara, mas nascer realmente é difícil, eu concordo. É o que o Batista fala, é a gaveta do inferno, né, cara? Eu nunca tinha acompanhado a Série C, cara, a Ponte nascer. E realmente, olha, falar pra você, esse torcedor do Guarani aí, não é querer menosprezar, não. São guerreiros, cara. Olha, a Ponte na Série C, cara, é difícil, hein? Você não sabe onde vai passar o jogo. É uma correria, é jogo lá no fim do mundo. Bom, enfim, já foi. Eu acho que a Ponte tem que valorizar mais sua marca, né? O que vocês acham? A Ponte exigiu um patrocínio maior, arrumar que agora a Série B ela vai passar todo dia. Todos os jogos vão ser transmitidos na televisão. E não é de qualquer uma, não. Não sei quem comprou, mas vai comprar ainda. Eu acho que a Ponte tem que começar, inclusive a marca da camisa também, né? Pegar um patrocinador mais forte aí. A Diadora é boa, mas não sei quanto ela paga pra Ponte, né? Ou renovar o contrato com ela. Tá bom? Tá bom. Abraço. Pergunta pro Tigrão isso aí, que ele é meio de marketing. Ele vai envolvido com responder. isso aí, vocês todos aí são. Eu acho que a Ponte tem que exigir mais patrocínio para angariar a receita. Abraço. Valeu, Sérgio, muito obrigado. A Ponte vai ter um ano diferente, né, Tigrão? O ano de 2026 para a Ponte, principalmente nessa questão aí da marca, da divulgação, da questão financeira. Você tem uma cota maior de Série B, tem a terceira fase já da Copa do Brasil, tem a cota também do Campeonato Paulista, que a Macaca possa aproveitar, não digo para colocar a casa em ordem, mas para tentar, né, colocar essa casa em ordem. O que você acha em relação a isso, Taigué? Sim, eu concordo. Claro que tem lá na Ponte, né, ali na portaria do estádio Moisés Lucarelli, é emoção todo dia, né? É processo novo, é oficial de justiça transitando, é cobrador, é isso, é aquilo outro. Mas isso já é um cenário que a Ponte vem tentando reorganizar e melhorar um pouquinho dentro disso que eu acabei de dizer. Lógico que esse cenário, a tendência é que ele melhore um pouco à medida em que as coisas vão sendo renegociadas, à medida em que as coisas vão se encaixando. É muito lento, é um processo muito longo, muito demorado, muito dolorido também. Mas a questão do fluxo de caixa para 2026, você já disse aí, né? Você já disse. A cota é maior, a cota da Série B, a cota do Campeonato Brasileiro é maior. Essa terceira fase da Copa do Brasil passa de 2 milhões, então é mais do que o dobro do que a Ponte teve em 2025. E essa questão que foi levantada pelo nosso querido ouvinte lá do Paineiras é o seguinte, ele tem razão, porque a visibilidade, queiram ou não, do clube numa terceira fase de Copa do Brasil, num Campeonato Paulista de Série A1 e principalmente em 38 rodadas da Série B, o trabalho tem que ser muito bem feito, o desempenho do departamento de marketing tem que ser marcante no sentido de buscar parceiros mais robustos, mais musculosos, com maior volume de investimento, porque o produto que a Ponte vai vender do seu futebol em 2026, ele é muito superior ao produto futebol que a Ponte comercializou nesse ano de 2025. Então, além das cotas, né, além da questão desse faturamento já perto da casa de 20 milhões, só com a participação nos 3 campeonatos.
Eu estou falando aqui de 8 a 9 na Copa, no Campeonato Brasileiro da Série B, também no Campeonato Paulista, e minimamente mais 2 e pouco aí dentro da participação, aconteça o que aconteça, na terceira fase da Copa do Brasil. Então nós estamos falando alguma coisa já próximo de 20 milhões. Aí com o faturamento da publicidade estática, da publicidade de camisa, né, da venda de espaços dentro do estádio, enfim, tudo isso daí de um patrocinador master com um valor um pouco maior, com patrocinadores periféricos com valores maiores também, tudo isso vai engrossar o caldo para a Ponte em 2026. Resta saber se ela vai ter liberdade, do ponto de vista jurídico, para ter à disposição esses recursos e que eles não virem pó aí numa verdadeira máquina de moer nota de $100 em função de ações, de penhoras, de bloqueios e outras coisas mais. Mas em tese não, na prática, o valor é muito maior e a possibilidade de faturamento, fora o que já está garantido, também é muito maior. Boa, olha, informações do handball, 7h15, parte final do programa, já o Na Lata. O professor Milton mandou aqui pra gente, handball do Guarani, disputou as semifinais da Liga de Handball do Interior, masculino e feminino, e as equipes juvenil venceram. O feminino agora vai encarar no dia 30, às 13h30 em Americano, vencedor do confronto entre Bragança Paulista e Águias. A equipe venceu a sua partida. E também tem o masculino, que jogou no final de semana e venceu também. E agora no dia 7, né? Dia 7 de dezembro, domingo, 11 horas da manhã, no ginásio do Bolão, em Jundiaí, vai enfrentar Bragança Paulista. Um grande abraço ao professor Milton. Atenção para os ganhadores dos 4 ingressos do Hopi Hari. Marcelo Brandão. Alô, Marcelo Brandão, parabéns. E também o Edivir José de Camargo. Na tela do YouTube, os ganhadores, Marcelo Brandão e também o Edivir José de Camargo. A nossa produção estará entrando em contato com os ganhadores. Os ingressos, a retirada até o dia 28, aqui no complexo do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Muito obrigado a todos que estiveram participando. E agora, vamos com o Na Lata. Responde na Lata. Vamos lá, CH, eu começo com você, o Na Lata de hoje. Deixa eu chegar aqui, a produção mandou aqui pra gente. A produção quer saber sobre o Campeonato Brasileiro. CH, os 4 clubes que hoje ocupam a zona do rebaixamento serão os rebaixados à Série B, ou você acredita que ainda haverá mudanças no Z4? Hoje tem o Santos, o Fortaleza, o Juventude e o Sport já caiu. E aí, CH? Não vai, infelizmente não vai mudar, principalmente pelo Santos. Vão cair de divisão o Santos, Fortaleza, Juventude e Sport do Recife. Boa, e para você, Tigrão, qual a sua opinião sobre o Z4 do Campeonato Brasileiro? Vai ter alteração ou não? Vai. O Vitória vai no lugar do Santos. E para você, Breno Beretta? Pelos confrontos finais, Boles, eu acho que o Santos tem confrontos mais fáceis. Então eu acho que o Santos vai ficar na Série A e o Vitória vai cair no lugar do Santos. Boa. E para você, Pedro Piscinato, que também participa conosco. Eu vou atrás do Tigrão vai atrás de quem? Do Tigrão e do Breno. O Santos então, se salva. Aí. Quem vai ser o maquinista aí? Que isso, pô? O cara Tigrão, maquinista. Engatar, pô. Calma. Tigrão, maquinista. Batista tá há mais de 40 anos aqui, velho, comigo. Já tentou engatar algumas vezes e tomou tábua. Sua chance é absolutamente inexistente. Você tá vendo, Boles? O que acontece? Tá vendo? Você dá moral, você já promoveu o cara pra participar do Na Live. Vai dar moral? Aí, você dá asa à cobra, olha aí o que acontece. O que vai acontecer então, Pepe? Eu acho que o Santos se salva e o Vitória vai ser rebaixado. Ô, Pepe, eu continuo com você. O Flamengo, na sua opinião, será campeão brasileiro nesta noite? Lembrando que para isso acontecer, a equipe carioca precisa vencer o Atlético na Arena MRV e torcer pela derrota do Palmeiras para o Grêmio em Porto Alegre. Só um detalhe, se o Flamengo vencer
Aliás, se o Palmeiras empatar e o Flamengo... Se o Palmeiras vencer e o Flamengo empatar, não tem uma situação essa que os dois times chegariam a 6 pontos? A diferença ficaria de 6 pontos, mas o saldo do Flamengo é gigantesco, então dificilmente o Palmeiras tiraria nas 2 últimas rodadas. Bom, o Flamengo tem 50 de saldo de gol, então, e o Palmeiras 29. Quer dizer, não tiraria, né, esse saldo de gols nas 2 últimas rodadas. E aí, o Flamengo vai ser campeão hoje ou não? Sim, o Flamengo vai ser campeão na noite desta terça-feira. Olha aí o PP cravando o Mengão campeão. E pra você, CH? Não, ainda não. Porque o Palmeiras vai perder e o Flamengo vai empatar. Boa! E aí, Brando Beretta? Eu acho que essa noite ainda não. Acho que o Flamengo vai ser o campeão brasileiro, mas essa noite ainda não. E você, Tigrão? O Flamengo tá doidão pra ir pra Lima já com a faixa do brasileiro, né? E aí vai tentar dobrar lá, mas lá o buraco é mais embaixo. Mas eu acho que não fecha hoje ainda não. É isso aí, então vamos lá, CH, um grande e forte abraço para você e até amanhã. Você estará no comando do Nossa Área 11h30 da manhã e na sequência na tela da Band com os donos da bola. Valeu, CH! Um grande abraço, se Deus quiser. E mande um abraço aí, por gentileza, na sua escuta sempre, o Pedro, que não te abandona. Boa noite. Boa, valeu, Pedro, um grande abraço pra você. Valeu manda também pro ao Buzina CH. também. Buzina também, tá ligado? Manda aí, manda de novo aí, Pedro e Buzina, vai lá. Alô, Pedro e Buzina, um grande e forte abraço pra todos vocês. Obrigado pela audiência qualificadíssima aqui do Esporte em Debate. Tigrão. CH abandonou o Buzina, pô. Ah, já não quer nem saber do Buzina. Tigrão, um grande abraço pra você e até amanhã, Tiger. É contigo também ou não? Em princípio, não. Parece que a rolha não tá parando no lugar, hein? Não, que isso, Tigrão. Que isso. Calma, Tigrão, calma. É, parece que tá escapando, hein? Precisa pegar uma rolha mais robusta. Tchau, Tigrão. Bom, até amanhã. Até amanhã. Um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser. Olha aí, elas estão aí. Nada, menina. Elas nunca abandonam o Tigrão. Tem Tigrão pra Calma, todas. meninas. Calma, meninas. Não se estapeiem. Não se esbofeteiem. Calma, que tem Tigrão para todas. O Edu Pinheiro tá chegando com Em Dia com a Bola. Bebê, um grande abraço pra você. Um grande abraço pra você, pra todos os ouvintes. E essas meninas já devem ser senhoras, porque eu gravei há mais de 12 anos com elas. Mais de 12? Tá bom. É. Valeu, Breno. Um abraço. Eu encontrei com uma outro dia, ela tava de bengala. Cuidado, hein, Tigrão. Levar uma bengalada na cabeça nessa altura do campeonato é complicado, hein? Na minha fase é melhor uma bengalada do que nada. Opa! Valeu, Tigrão. Valeu, Pepe. Um abraço pra você. Até amanhã. Valeu, Leandro Boles. Grande abraço e até amanhã. Valeu. Olha, na sequência temos a mensagem dos nossos patrocinadores. O Edu Pinheiro tá chegando com o Em Dia com a Bola, atualizando tudo pra você. Lembrando que mais cedo o Chelsea venceu pela Liga dos Campeões da Europa o Barcelona por 3-0. E a gente volta já já no encerramento do programa. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Black Friday Desktop, planos a partir de R$ 99,00 com HBO Max de cortesia. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300Iguatemi. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos.
Acesse aromadeservas.com.br. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Edu Pinheiro. Ontem, no complemento da 35ª rodada, Mirassol 3, Ceará 0, gols de Negueba logo no começo, Reinaldo, grande fase, mais um gol foi de falta, ele tem 13 gols. E Alisson, Beira-Rio, o Inter vencia com Alan Patrick, mas o Santos empatou com o argentino Barreal. Inter 1, Santos também 1. Classificação: em primeiro, Flamengo com 74, em segundo, Palmeiras 70, diferença de 4, ambos jogam daqui a pouco, eu vou falar. Em terceiro, Cruzeiro 68, em quarto, Mirassol com 63, o Mirassol já está na fase de grupos da Libertadores e continua invicto na sua casa. Em quinto, Botafogo 58, em sexto, Bahia 56, em sétimo, Fluminense com 55, oitavo, São Paulo 48, em nono, Bragantino 45, em décimo, Corinthians 45, em décimo primeiro, o Atlético Mineiro 44, em décimo segundo, Grêmio 43, em décimo terceiro, Vasco 42, em décimo quarto, Ceará 42, em décimo quinto, Internacional com 41, em 16º, Vitória com 39, em 17º, Santos com 38, e aqui é o seguinte, começa o Z4, o Peixe é o primeiro, 18º, Fortaleza 34, 19º, penúltimo, Juventude 33 e o Sport já rebaixado 17. Então hoje cairiam Santos, Fortaleza e Juventude também. O fato é que, nesse momento, 7 equipes lutam contra o rebaixamento. Vasco, Ceará, Internacional, Vitória, Santos, Fortaleza e Juventude. Logo mais, 21h30, o campeonato pode ser decidido. Na Arena MRV, em BH, Atlético Mineiro e Flamengo. Arena Grêmio, mesmo horário, Grêmio e Palmeiras. Se o Palmeiras perder e o Flamengo vencer, o Flamengo fatura hoje o Campeonato Brasileiro. Nós teremos amanhã, 19 horas em Bragança, Bragantino e Fortaleza. Na quinta-feira, Maracanã, Fluminense e São Paulo, 20h30 começando. Esse jogo terá narração de Roger Williams aqui na Band Campinas. Depois teremos na sexta-feira Juventude e Bahia, Vasco e Internacional, Santos Sport na Vila, Vitória e Mirassol, aqui já é no sábado, 16 horas, hein? Ceará e Cruzeiro também será no sábado, às 21 horas, ficando para domingo o fechamento da rodada, 16 horas na Neoquímica, Corinthians e Botafogo. Facão, fala um pouquinho da Série B. A Série B que teve aí os que subiram. Curitiba foi o campeão, Atlético Paranaense, Chapecoense e Remo estão garantidos e subiram à Série A. O Remo não frequentava o Brasileirão desde 94. Ora, foram rebaixados para a Série C, Ferroviária, Amazonas, Volta Redonda e o Paysandu. Irão disputar a Série B o ano que vem os que subiram: a Ponte, Londrina, São Bernardo e Náutico, e mais o Botafogo de Ribeirão que escapou por pouco, Atletique, América Mineiro, Vila Nova, Operário de Ponta Grossa, Atlético Goianiense, Cuiabá, Avaí, CRB, Novo Horizontino, Goiás, Criciúma e por enquanto o Sport também. Faltam 3 vagas. Olha, de Paulista a Série B vai ter Ponte, São Bernardo, Botafogo e Novo Horizontino por enquanto. Difícil, hein? A Série B 2026 não vai ser fácil. E na Série C, como será em 2026? Incluindo os que subiram da D
e os que foram rebaixados da B. Então vamos lá, vamos disputar a Série C ano que vem. Barra de Santa Catarina, Santa Cruz, Inter de Limeira, Maranhão, foram os que subiram. Ferroviária, Amazonas, Volta Redonda e Paysandu, os que foram rebaixados da B para a C. E mais, os que continuam: Caxias, Brusque, Guarani, Floresta do Ceará, Confiança de Sergipe, Ipiranga do Sul, Maringá, Ituano, Botafogo da Paraíba, Figueirense, Anápolis e Itabaiana de Sergipe. De Paulista, a Série C vai ter Ituano, Guarani, Ferroviária e a Inter de Limeira. Mundial Sub-17 no Catar. Ontem, Portugal 0, Brasil 0. Nos pênaltis, 6-5 para Portugal. E Áustria 2, Itália 0. Então, quinta-feira, 9h30, horário de Brasília, disputa do terceiro lugar, Brasil e Itália. E a grande final também na quinta, às 13 horas, horário de Brasília, Portugal e Áustria. E aqui na Bandeirantes você ficou em dia com a bola. Você sabia que a Desktop também oferece soluções completas de internet para empresas? Com mais de 57 mil quilômetros de rede própria, 100% fibra ótica, garantimos velocidade e segurança para manter o seu negócio sempre online. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Sua empresa conta com atendimento dedicado, feito por quem quer ver você crescer. Quer uma conexão que acompanhe o ritmo da sua empresa? Acesse desktop.com.br. Desktop Empresas. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. Leandro Bolles. Muito bem, meus amigos, depois do Em Dia com a Bola, estamos encerrando mais uma edição do Esporte em Debate, a de hoje, terça-feira, dia 25 de novembro. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, você que esteve conosco desde as 17 horas, com as últimas informações da dupla campineira visando a próxima temporada. Lembrando que ainda hoje tem futebol, jogos decisivos pelo Campeonato Brasileiro, com destaque para o jogo que terá a transmissão da Rádio Bandeirantes entre Grêmio e Palmeiras, 9h30 da noite, a bola rola. E antes destes jogos importantes, porque o Flamengo também entra em campo, na sequência tem o Esporte em Debate em rede com a Bandeirantes. Um grande e forte abraço para você e até a próxima. Futebol. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Agora, Esporte em Debate. Com Ricardo Capriotti, Alexandre Pretzel, Leandro Quesada, Denis Gavazzi e João Paulo Capelanes.